Olá pessoal, tudo bem? Rafael Sai aqui da Luri Consultoria. Estamos de volta com o nosso Luri Talks, mais um episódio do nosso podcast. Terceiro episódio dessa nova temporada. Já fizemos um episódio aí falando sobre história da Luri, cada sócio contando como chegou até aqui. Depois tivemos o episódio número 2 da nova temporada falando sobre gestão de pessoas. E hoje vamos falar sobre processos, excelência operacional. Como tornar a sua empresa mais produtiva, enxuta, organizada, enfim, o sonho de qualquer empresário. Poder pescar, poder sair da empresa e as coisas continuarem funcionando com processos bem estabelecidos. Temos aqui hoje um time de peso, no sentido de conteúdo, porque todo mundo é magrinho. Mas fala por você. Fale por você. Vocês, né? O time que eu escolhi a dedo, né, para participar desse podcast, são pessoas que têm experiência no assunto, vão contribuir com dicas, com boas práticas de gestão de operações, de melhoria de processos. 2 consultores da Luri, né, que têm ampla experiência na área, dando consultoria na área para diversos segmentos. Carlos Arthur, Ronaldo Camargo, que já vamos falar em breve já um pouquinho deles. E a nossa querida parceira, amiga, consultora, cliente, né? A gente faz muitas trocas de conteúdo. Marcela Paiva, diretora do Grupo Goiás Olhos, que tem uma vasta experiência com processo, com qualidade, documentação, melhoria, gestão de pessoas na área da saúde. O bom de podcast é que a pessoa te enaltece, né? Você já fica... Só coisa boa, a gente fala aqui. Vou sair daqui hoje assim, lá nas outras alguém estoura o meu balão. Porque hoje eu já saí depois do que o Rafael falou. Ainda mais vindo do Rafael já valeu a pena vir. Caramba, meu currículo acho que ganhou um peso aí, viu? Imagina. Mas foi um prazer. Foi até abreviado. Tá sendo um prazer. Ótimo. Então, essa é a ideia hoje, né? Um bate-papo descontraído. A gente tem sempre, assim, algumas pautas, mas a ideia é que se desenrole, né, ao longo da conversa. Mas o nosso assunto primordial, né? Assim, digamos, o perímetro do nosso assunto é falar sobre processo, sobre melhorias, né? E cada um vai ficar à vontade também para contar suas histórias, dar suas dicas, né? Mas para quem está assistindo aí, vai ter a oportunidade de captar alguns insights, né? E falar, puta, nunca fiz isso, não pensei nisso. Você que é gestor, empresário, consultor, gestor de qualidade principalmente, né? Trabalha com processo. E como a gente tem essa vivência aí, dá para contribuir bastante. Eu falei bastante de mim mesmo lá no primeiro, mas resumidamente... Rafael Sai, sou sócio-diretor de processos da Luri, trabalho com melhoria de processos desde meu estágio em 2009, sou graduado, né, em engenharia de produção lá na USP São Carlos, fiz mestrado na área, trabalho com consultoria de melhoria de processos, de Lean, de produção enxuta, de gestão ágil desde então, tá? Estamos aqui para contribuir com boas ideias, com bons conteúdos, e eu passo a bola aqui rapidamente para cada um, primeiramente para a nossa dama, convidada especial, Marcela Paiva. Fica à vontade para se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória. Quem não conhece a Marcela, poucas pessoas não vão conhecer a Marcela, mas quem não conhece, vai conhecer agora. Um pouquinho da trajetória, né, experiências com esse assunto, né, com operações, para a gente se conhecer melhor e começar o nosso bate-papo. Perfeito. Primeiro foi um prazer, sério. Me sinto honrada de poder bater um papo com 3 feras, falando sobre algo que eu gosto muito, né? E eu acredito que a gente vai ter uma troca bem interessante, porque eu venho da área hospitalar, então inicialmente já contar para vocês que eu venho da área hospitalar. Minha formação, eu sou formada em enfermagem, sou enfermeira. Nossa. E é interessante porque normalmente as pessoas não imaginam que eu tenho essa formação. E a minha formação eu já fiz pensando na gestão. Então, eu até brinco que na área da saúde, o único profissional que sai gestor é um enfermeiro. Uhum. E aí, nisso, enfim, já fui galgando os meus caminhos nessa área de gestão. Então, me formei em enfermagem. Vou falar assim, eu tenho algumas especialidades, mas os principais, né? Sou especialista em gestão e auditoria e especialista pela USP em gestão de negócios, que eu acabei migrando a minha área para esse lado, né? Morei em alguns estados, já trabalhei, enfim, então consigo compartilhar um pouco de histórias e vivências múltiplas. Tem uma pluralidade, porque eu sou de Minas, me formei em BH e logo me mudei para Belo Horizonte. Mudei para Manaus, morei lá por volta de 9 anos, então
Foi uma experiência muito interessante. As Só aí pessoas... já dá um podcast. Já. Porque Só tem-se uma ideia sobre Manaus, né? De, às vezes, um atraso, alguma Total. coisa no sentido. E não fala nem índio, viu? É indígena. Vamos corrigir. E, Corta aí, caramba... Não, até interessante, porque isso aí é até um processo educacional mesmo para a população. E Manaus, quando eu cheguei em Goiânia, né? Porque de Manaus fui para Maceió, Maceió fui para Cuiabá, Cuiabá, Palmas, e agora tô Palmas, Goiânia. Uhum. E é interessante, Rafael, que Manaus, os processos de qualidade, enfim, gestão, de medir indicadores, de compreender o que é a importância de um planejamento estratégico na empresa, lá já está mais evoluído, inclusive, do que Olha aqui. Nossa, isso é uma surpresa. Bem mais evoluído, não digo pouco não, mas bem mais evoluído. Mas isso, a Zona Franca de Manaus, talvez Isso que eu ia falar. Exatamente. A Zona Franca, por isso, olha a compreensão, né? Como é distorcida. A Zona Franca, ela traz uma população também, eu gosto de usar essa palavra plural, de diversos estados e países. Então, força essa evolução do estado, do município, né? E lá eu aprendi muito. Tive a sorte, eu digo sempre que é uma sorte mesmo, de estar no lugar certo, na hora certa. E Manaus, para mim, foi isso. Então, em Manaus, trabalhei tanto na gestão de negócios, desde então de Manaus eu já venho trabalhando na gestão de negócios, mas também já trabalhei com gerência geral de enfermagem e diretoria administrativa no geral, né, de realmente você administrar o hospital como um todo. Já passei por algumas certificações de acreditação hospitalar, de ISO, que também a gente vai conversar um pouquinho, acredito eu, aqui, né? Enfim, então, e hoje, atualmente, a Marcela, ela trabalha no Grupo Goiás Olhos, eu assumo, né, a posição de diretoria de negócios e estou muito feliz, porque a gente vem fazendo uma transformação nessas empresas do Grupo Goiás Olhos, que enfim, tem trazido excelentes resultados, que inclusive nos conhecemos por conta disso, né? Perfeito. Foi por conta dessa atividade que em conjunto já desenvolvemos e já entregamos aí muita coisa para essa empresa, né? Goiás Olhos. Então é isso. Ótimo. Essa é um pouquinho da Marcela. Acho que deu uma breve resumida aí. Muito legal, Marcela. Eu acho curioso, história. Assim, essa trajetória que você fez, né? Porque eu imagino que a maior parte das pessoas que entram em enfermagem ou outras áreas relacionadas com a saúde, elas não têm a abertura para essa área de gestão de processos, etc, né? Então, é difícil achar alguém que tem esse tipo de currículo, né? Assim, que tem esse interesse, que vê a importância dos processos, da gestão mesmo, etc. E para trabalhar na área da saúde, eu acabo tendo esse plus, porque você vai buscar um profissional na área de negócios, mas como eu já venho da área assistencial, eu já sou formada na área assistencial, me traz diversas facilidades e habilidades que você teria que desenvolver numa pessoa que não é. Então, para a Marcela desenvolver com a equipe dela um produto, é mais fácil do que você pegar uma pessoa leiga e fazer com que ela entenda dessa área, porque a medicina ainda ela tem diversas ramificações. Que traz ainda mais uma complexidade, né, para essa estrutura de negócios. Perfeito, muito bom. Eu tive mais ou menos, já entrando, né, um pouco nessa apresentação aí, como o Rafael falou, então eu sou consultor da Luri, já fazem, acho que mais de 5 anos, né, na área de processos especificamente, e a minha formação foi em engenharia química, né, então a gente costuma ter muitos engenheiros na equipe de processo, alguns de produção e alguns, como o Carlos também, né, de outras áreas. E eu acho que processos, ele está em todas as áreas, né? A gente não tem uma empresa que possa falar que não tem processo, né? Então, na verdade, a empresa às vezes não sabe que tem, mas tudo que qualquer funcionário de qualquer segmento faça na empresa é um processo. Exatamente. Ele pode não estar mapeado. E nem otimizado. E otimizado, claro. Se não está mapeado, não tem como otimizar. Mas é um processo. Exatamente. É um processo. Exatamente. Sempre tem alguém que vai receber alguma coisa, vai transformar de alguma forma vai e passar para um cliente, né? Exatamente. E eu acho que ir percebendo e tendo consciência desse processo, acho que é a grande chave, assim, que eu venho percebendo, né? E é isso. Bom, Vem de Curitiba. De Curitiba. Tem sou sotaque até curitibano. hoje. Não passo por Goiânia. Um pouquinho.
Meu sotaque é meio misturado, porque eu também morei no litoral do Paraná, no porto lá de Paranaguá. Eu trabalhei lá em manutenção em projetos. Foi meu estágio, meu começo de carreira. E eu sempre fui apaixonado nessa área de Lean, de processo, etc. Então eu estudava os livros e tentava aplicar no dia a dia, né? De uma forma assim que eu conseguia. Nem sempre eu aplicava com a melhor metodologia, claro, mas aí a gente vai melhorando, né? E aí depois eu fui trabalhar numa multinacional, trabalhei na Unilever por 2 anos, fui para São Paulo e agora eu tô aqui em Goiânia, nesse tempo aí de 5, 6 anos mais ou menos, né? É isso. Acho Só que... uma curiosidade, né, sobre o Ronaldo, aproveitando a fala dele. Antes dele vir para a Luri, a atual esposa, então namorada na época, né, a Gabriela, era consultora da Luri, que fez a indicação dele, né? E ela falou, não, você tem que conhecer o Ronaldo, meu namorado, ele é melhor que eu, ele é muito bom, tem que trazer ele pra cá. E ela já na esperança também de trazer ele de Curitiba pra cá, porque ela é goiana. É bom que ele já vem, já trabalha, já fica por aí. A longo prazo ela pensou. Sim, mas isolando todas as variáveis, né, da indicação dela, do parentesco, tudo, na entrevista com o Ronaldo, que acho que foi online, né, Ronaldo? Você tava lá ainda, vamos fazer uma conversa online aí, vamos conhecer o Ronaldo. O Ronaldo ele trouxe para a entrevista um A3 pronto, que é uma ferramenta que a gente usa muito na produção enxuta para melhoria de processo, para estruturar o raciocínio. Então, assim, você via que era um negócio que ele estava estudando né? e gosta daquilo. Se a pessoa não gostasse do assunto, ela nunca ia fazer isso. Então, mostra a paixão da pessoa por aquilo. Por mais que não esteja ideal, não esteja correto, o cara falou isso, falou aquilo, não interessa, né? O cara se esforçou para falar, bom, já vou para uma entrevista, mostrar uma ferramenta que eu sei que esses caras usam lá. E se tiver um match, se eles identificarem que eu, né, imagino que você pensou, que eu tô fazendo uma coisa na direção certa, pô, vou ser contratado. Então, assim, fica a dica para todo mundo que vai para uma entrevista, façam isso, é uma dica legal. Procure saber ao máximo possível o que a empresa faz e tenta levar alguma coisa que você pode contribuir. Com certeza. Olha, eu sei que vocês fazem podcasts aí, e eu posso ajudar na parte de comunicação, porque eu já fiz isso e isso, inclusive eu sou formado nisso, então tem que fazer essa junção, né? O que a empresa faz, o que você oferece para a empresa. Então foi muito bom, foi uma curiosidade. Eu acho que esse grande campo nosso, assim, puxando um pouco do tema do nosso podcast, né, os processos, muitas vezes a gente pode ter dúvida, né, como gestor, a empresa, etc., pode ter dúvida sobre o melhor caminho a tomar, né? E claro que é importante esclarecer, buscar mentorias, buscar consultorias, gente que já viveu aquilo, mas a gente precisa fazer, né? Precisa caminhar de alguma forma, né? Então, eu acho que hoje eu valorizo muito assim, a iniciativa, a proatividade de dar o primeiro passo, né? Que o Rafael fala muito, né? Atira, depois mira, né? A gente não se prender no, bom, eu tenho uma insegurança, tenho uma incerteza, não sei exatamente o caminho, mas se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai ter o feedback, nunca vai dar o tiro. Nunca vai saber se a gente... O que você tá fazendo? Tô me preparando para dar o tiro. Mas já deu? Ainda não, mas tô me preparando. Ainda não. Aí nunca dá o tiro. Mas é até legal falar sobre isso, porque os conservadores, quando escuta uma mensagem dessa, ele se assusta. Sim. Porque eles já têm um perfil de ter um planejamento intenso para depois Caixinha executar. Fechada. Exatamente. E tá tudo bem. É um perfil, né? Isso é aos poucos que isso vai transformando. E detalhe, existem empresas que não suportam uma metodologia ágil de imediato. Perfeito. Então, é até interessante falar isso. A Luri, ela já traz essa inovação, ela já é tecnológica, ela já está no DNA dela, né, na cultura dela, as metodologias ágeis. Então, você, na metodologia ágil, para quem não tem muita prática, você não fica mirando para atirar. Você primeiro atira, testa o tiro e vai ajustando a mira. Tô errado? Perfeito. É isso. Só que dependendo da empresa, isso não cabe. Perfeito. É bem importante a gente falar isso, né? Aos poucos isso vai caminhando, porque não adianta, eu acho que a mudança ela vai acontecendo naturalmente. Mas é importante, porque esses conservadores, pessoas que são, né, seus proprietários de empresa aí, não vou nem falar muito tempo não, Rafael, 20 anos, você já traz, assim, um planejamento muito firme, uma execução muito, né? Capenga e detalhe, com muito medo. O medo de mudar, muita o medo da transformação, né? muita insegurança. Então, isso realmente, assim, você precisa, inclusive, preparar a empresa, respeitando a cultura dela, para desenvolver essa habilidade de atirar e ajustar a mira. Com certeza, né? com certeza. Eu gosto de puxar um
ponto aí nesse sentido, porque pensa uma empresa muito antiga, que a cultura ela passou por todos os planos econômicos que esse país já especialista teve. nesse tipo de cliente. E teve esses... Empresas do Cruzeiro, então, do Cruzado Novo. É o pessoal que viveu a hiperinflação, é o pessoal que viveu Aquele hábito de fazer estoques enormes, né? Não só de estoque, mas traz uma carga negativa muito pesada, que aí coloca para frente. Tem uma história de escassez, etc e tal. Então, quando for olhar assim relativamente, é recente, né, esse período de estabilidade econômica, assim, nesse sentido. Então, acaba que eu acho que isso influencia muito com relação a esse tipo de cultura em empresas muito antigas, né? Que, aliás, são as mais difíceis de quebrar em si, né? Mas aí, só puxando já para me apresentar, né? Meu nome é Carlos, né? Como foi falado. Bem, pessoal. Tudo bem, pessoal? Corta esse pedacinho. Você ia falar um bom dia, não tem problema. Eu ia falar bom dia. Tá. 37 anos, já tem 5 anos que eu tô na Luri também, né? Com processos. E eu entrei, assim, um pouco por acaso. A minha trajetória é um pouco louca, né? Então, o primeiro trabalho que eu tive foi no emprego público. Então, eu era funcionário público. Passei com 19 anos na prova e tal. E aí, com aquela pressão familiar, né? De você buscar estabilidade, eu entrei, né? E assim, fiquei uns anos. Foi uma ótima escola e tal. E aí, um dia eu falei, eu quero ter uma experiência internacional. Então, vou fazer um estágio internacional. Conciliei estudos, né? Eu sou engenheiro de alimentos, né? E aí eu falei, eu quero uma experiência internacional, onde que eu posso ir? E aí deu certo de eu ir para a Indonésia. Então, eu tive uma experiência internacional na Indonésia, né? De buscar, e ali foi uma escola, assim, de uma multinacional com uma cultura totalmente diferente da ocidental, né? A cultura oriental tem outra pegada, é uma pegada do planejamento, é uma pegada do devagar, é uma pegada do pouquinho a pouquinho para não fazer constância. Constância resume isso, né? E aí eu voltei e falei, emprego público, jamais, não quero, né? Quem quer, fica à vontade, né? Mas para mim não serve. E aí comecei a atuar na área, né? Na área de principalmente qualidade, para fazer liberação de alvará, projetos de indústria e tal, né? E aí chegou um ponto que eu falei, olha, eu sempre gostei muito de desafios, né? De aprendizado, etc e tal. E aí eu entrei num grupo de empresas, né? De telefonia, que acabou que não deu certo. E nesse meio tempo, nesse meio de campo, eu falei, eu preciso melhorar a parte de gestão, eu acho que esse é o caminho e tal. Procurei o Rafael, então vem para a Luri aqui que você vai se dar bem aqui, né? Então, tem muito campo aqui para você. E aí, desde então, eu venho, né, nesse processo em si, me apaixonei, querendo ou não, pela área, pelo que a gente faz, né? E o ponto que eu quero destacar foi que, assim, hoje eu tô com um MBA de gestão de projetos, né? Que é uma parte do que a gente leva, e não tem jeito. Processos precisa nas empresas. Não tem empresa que se sustenta se não tiver um processo bem elaborado e seguir, né? Eu vejo uma grande dificuldade assim nas empresas o papel aceita tudo, né? Então você coloca lá aquilo lá, desenha bonitinho o processo e tal, mas ninguém nunca mais olha, não internalizou aquilo ali, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho assim desse desafio assim de transferir a teoria, né, aquilo que é construído, para que as pessoas entendam que, olha, eu preciso de gestão. Levar isso para frente, como que é para você? Normalmente eu lido com proprietários tendo uma diferença grande de geração, né? Então, a minha geração é uma, e eu desenvolvi habilidades para lidar com gerações bem acima da minha. Uhum. Porque donos de hospitais, eles já vêm aí, normalmente é familiar. Exato. Médico. É uma porcentagem realmente, assim, considerável de empresas familiares e completamente geridas por médicos. E eu acho que começa um pouco daí. É você convencer esse camarada, ou né, esse grupo, os sócios, de que isso é necessário para a sustentabilidade da empresa, porque chega um momento que essa empresa vai morrer, né? Não adianta, ainda mais nos dias de hoje,
Existem estudos que dizem que década, né, uma década, acima de 2, inclusive, já há um risco de óbito dessa empresa. Há 10, 20, 30 anos atrás, uma empresa durava até 60 anos muito bem. Hoje, com 20 anos de empresa, ela já está numa decadência se você não tiver uma fluidez ali de melhorias contínuas na empresa. O resultado do passado não garante o resultado do futuro. De maneira nenhuma. Ele tem que ser celebrado, ele tem as lições aprendidas, mas isso acho que é a parte mais complexa. É você mostrar para os donos que falam, mas sempre deu certo assim, eu já estou aqui, o hospital é o meu nome, e realmente são eles que carregam esse, com muito louvor pela sua dedicação. Ser médico não é fácil, mas a vida empresária do médico, eu acho que é um desafio ainda maior para ele do que a própria medicina, porque ele não é preparado para ser um empresário. E aí vem essa dificuldade de explicar para ele, doutor, que legal que deu certo até aqui, mas e agora? Como é que a gente vai fazer para dar continuidade nessa estrada? A pista é curta, a pista é longa, como é que está a pista da tua empresa? Né? A gente precisa analisar muito isso. E aí vem esse processo de convencimento, e eu até brinco que a gente protege os donos da própria empresa, e protege a empresa do próprio dono. Sim. Isso acontece muito, acredito até com vocês, né? Total. Consultores. Sim. E aí vem muito disso, de passar essa confiança e de explicar que você entende do processo e que é necessário fazer algo, porque a empresa ela vai entrar em óbito em qualquer momento, né? Beleza. Quando ele compra essa ideia e ele entende, detalhe que ele comprou um pouquinho dessa ideia só, porque isso é uma mudança estrutural de pensamento dele, de mindset, isso não é fácil. E você tem que ter muita paciência, tem que ter carinho com esse proprietário. Realmente, de vez em quando, você fica, caramba, vontade de matar esse ser humano. Mas não, calma, a geração dele é diferente, o aprendizado dele é diferente, é totalmente diferente, ele entende de maneira diferente. Então, você tem que fazer um processo, inclusive, educacional do proprietário. Eu acho isso interessante, Rafael. Total. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas tem que vir de cima, tá? Mas ajuda o que tá lá em cima a entender o que é necessário. Seja muito honesto. do nosso papel, né? Seja honesto, Sim. porque não adianta você esperar tudo lá de cima também. Se ele está te contratando, você precisa, com carinho, com empatia, desenvolver o proprietário. A gente tem que lembrar que não é porque ele é o proprietário que ele é perfeito. Claro, ele é um ainda tem as investidor, melhorias claro. dele. E ele tem E aquela questão também que todo mundo na empresa, né? todo mundo na empresa tem com quem desabafar, geralmente um Sim. superior. Cara, eu vou desabafar com o meu líder, vou desabafar Quem com o que gerente. desabafa? Vou desabafar. E o dono, o Desabafa com presidente quem? do conselho, o cara que é o dono da empresa, ele desabafa com quem? Quem? Esse cara guarda tudo pra ele. Nossa. Ele precisa de alguém que chega pra ele e fala, cara, o que tá É acontecendo? difícil, Que tá viu? Eu falo que a dor? vida, assim, não é fácil. Vida de investidor, principalmente no segmento hospitalar da saúde, não é uma tarefa fácil. Exatamente. Enfim, então eu acredito muito nessa questão, né, no propósito de uma educação mútua, inclusive dos proprietários, dos investidores, né? Já quando entra um investimento de capital aberto, e aí é uma outra, ele já vem com uma estrutura, uma Outra organização. pegada. Estou falando de uma empresa que não, ele não Nós tá ali estamos no falando das comecinho, 99% das empresas. 99% das empresas, que acaba acontecendo isso. Perfeito. Então, após isso, a empresa, se eu pego essa água, sirvo no copo, coloco de volta e tomo e volto, isso já é um processo. Perfeito. O difícil é você entender que as pessoas já executam um processo, mesmo que cada uma execute de um jeito. Sim. Então, quando você entra, você acaba sendo um terror na empresa. Por mais simpática que você procure ser, mas você é um terror. Por quê? Existem pessoas muito antigas que estão desde a fundação nessa empresa e que se sentem completamente ameaçadas pelo medo. Até hoje, mudou-se muito a ideia de vestir a camisa da empresa, né? Porque as pessoas, muitas vezes, que vestem a camisa da empresa, depois acabam sendo também um problema nas empresas. É uma ideia diferente que a gente tem que ter, que eu acho que quem está me ouvindo também vai se assustar. Claro que você compra a ideia. Se eu estou numa empresa, eu quero o melhor para ela. Mas quando você entra com aquela ideia de que eu vesti a camisa da empresa e que eu entro de cabeça nela, você para de estudar, você para de se preparar, Fazer benchmark. Você não para cria de fazer sucessão, benchmark, né? você não cria sua sucessão, porque você parece que é eterno nessa empresa, e você tem um sentimento de que a empresa deve a você. Sim. A empresa deve. Ela deve todo o meu suor, toda a minha dedicação. Então, tudo isso você tem que gerir.
Não é fácil. Então, processo só vai acontecer se você tiver pessoas. Tudo vai cruzar em pessoas. São seres humanos. O investidor é um ser humano com contexto social. A tua equipe é uma comunidade de pessoas com culturas, formações totalmente diferentes. E tem um cliente que, detalhe, a empresa ela precisa se moldar nas necessidades do cliente. Não é o cliente que vai se moldar às necessidades da empresa. Depois da Revolução Industrial, não tem como você falar mais que não, o cliente que se adapta a mim. Já foi. Isso acontece muito. Já teve essa época, mas já foi. Ele que compra o carro depois preto. das diversas revoluções que nós tivemos. Que o diga o Ford. Pelo amor de Deus, não tem como, né? Antes você podia contar nos dedos quantos carros você tinha para comprar. Hoje não. Minto. É isso. Então, você tem que se moldar às necessidades do cliente. Não adianta mais você fazer um cliente esperar 2 horas para ser atendido. Sim. Mas eu sou o cara. Sinto muito. Eu também acho que o senhor é o cara. Eu, particularmente, eu fico louco esperando. Meu Deus do céu. Então, a empresa precisa se moldar às necessidades. Tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está conversando, nada mais é que é para atender as necessidades de um cliente que compra o seu serviço ou o seu produto. Lá na ponta tem alguém esperando. Tem alguém esperando. Então, quando você olha para a empresa e você vai falar sobre mapear processos, desenvolver esses processos e entender que esses processos são entregues por pessoas para pessoas, você tem que ter em mente que tudo que você está fazendo é em prol de um cliente. Aí eu levo essa informação para os colaboradores, que eles vão ter uma linha de aprendizado interessantíssima, caso eles queiram, e eles precisam entender que tem um cliente na ponta esperando por essa mudança. E é uma mudança de cultura, e mudar cultura, mudar comportamento. É uma das coisas mais difíceis que tem, desafiadoras pra gente. É, por isso que você é a vilã. E depois porque, querendo ou não, você vai ter que exigir que a pessoa mude, que a pessoa quebre aquela cultura ali que ela tem de anos, desde criança, muitas vezes, aquelas crenças, e isso é a maior dificuldade. E é no começo. Depois que passa um tempo, há um sofrimento. Não acho que você vai contratar o pessoal da Luri e que a sua empresa vai viver um mar de rosas depois que eles chegarem, que tudo vai ser incrível. Por quê? Começa a mapear o processo, começa a entender os vieses desse processo. E aí você começa a ter que padronizar esse processo, mesmo que ele não seja o melhor. Exatamente. Você não vai falar em otimizar processo agora. Você não está falando em otimizar processo, está falando em entender o processo. Sim. E garantir uma mínima estabilidade. Mínima estabilidade. Pouca apagação de incêndio, etc. Pequenininha. É o nosso foco inicial, né? Diminuir a variabilidade. Exatamente. Diminuir a variabilidade. Tá variando muito. Exatamente. Isso aí não é fácil de ser feito. E aí vem quem que vai executar o processo que você está padronizando? Quem? Exatamente. Quem tá lá na ponta? Ser humano. É gente de novo. Gente de novo. O cara que aperta o botão da máquina é uma pessoa. Tem uma máquina, mas tem uma pessoa por trás. Resumindo a tua pergunta, nós vamos desenvolver o colaborador e o presidente dos investidores a querer. Porque quem não quer, não faz absolutamente nada. Exato. Não adianta você fazer processo motivacional. Sinto muito, eu acho isso uma balela do mundo. Não adianta. Clima é uma coisa interessante que depois, se vocês quiserem puxar essa conversa, a gente pode falar. Mas o colaborador e o presidente, os investidores precisam ter o querer dentro, tem que vibrar nesse querer. Eu quero. Enquanto o colaborador não quer, enquanto o gestor não quer, você pode fazer o que você quiser, pode contratar a consultoria que for, pode... Esse processo é o mais importante. É você convencer os ganhos que essa empresa, os colaboradores e os investidores terão com essa mudança e trazê-los para dentro dessa participação no sentido de eu quero. Se você não quer, você vai fingir que faz, o processo vai ficar na gaveta, o papel vai rodar, vai criar poeira, vai contratar o melhor sistema do mundo e não vai resolver. Uma frase que eu levo muito, né, para a minha jornada profissional nos projetos é que ninguém a princípio, ninguém é resistente a nada. Ela está com medo de perder alguma coisa. Perfeito. Nós, como os gestores da mudança, consultores, gerentes, diretores, líderes, né? A gente tem que descobrir qual é o medo. Ninguém, por natureza, trava e fala, não quero fazer, não gosto disso, sou contra você. Casa porque eu quero pirraçar a vida de um ser humano. A minha função aqui é atrapalhar a empresa, é ser contra. Não. Algum medo ele tem, que geralmente, né, se fosse a gente
fosse fazer um pareto aqui dos principais medos. O primeiro é medo de perder poder dentro da empresa. Cara, se mudar isso aqui, pode ser que eu fique coadjuvante, que eu não esteja mais à frente, que eu possa ser substituído. Que eu seja substituído, que eu seja desligado. Ele quer aquela zona de conforto, eu não quero perder poder. Eu não quero perder influência, eu não quero perder o emprego como um todo. Então, assim, nesses aí já tá a maioria dos medos. A gente tem que identificar isso e mostrar, cara, isso aqui é um ganha-ganha. Isso aqui vai ser bom pra você. Não é a consultoria, nem o gerente, nem o chefe que tá mandando fazer. É pra todo mundo aqui ganhar. Né? É um trabalho em equipe, é um trabalho pra empresa, que se não for bom pra você, você tem que ser o primeiro a falar, não foi bom pra mim. Eu tô levantando objeções aqui porque piorou o meu trabalho. Aí você tem que falar. Então a gente tem que dar essa segurança pro operacional, de que se não tiver bom, ele possa falar, ele possa criticar, ele possa levantar a mão e falar, cara, piorou para mim, ou piorou para o cliente agora tá bravo, então revê o processo, que no final das contas é um monte de gente dentro de uma empresa fazendo um monte de coisa para entregar um produto, um serviço para um cliente lá na ponta. Então estamos no mesmo barco, estamos juntos, ninguém aqui é concorrente interno de ninguém. Então esquecer esse negócio de resistência, né? Isso eu ouço muito. Ah, fulano é resistente, então eu já desisti dele. Já desisti daquele setor, já desisti daquele diretor, daquele dono, porque ele é muito resistente. Tá, mas você já foi falar com ele? Você já tentou identificar qual é a resistência, qual é a objeção? É uma venda, é uma negociação, é um tratamento psicológico, como queira chamar. Né, Rafael? Porque às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você encontra alguém super resistente, né? Um diretor, um dono, um líder de seção, sei lá, e que dá problema, conflito, etc. Mas uma vez que você entende, administra, ouve ele passa a ser um super promotor. Super promotor. Então, é comum isso acontecer. Transforma ele, né? Não, e como ele é importante. Porque ele está ali e conhece essa empresa como ninguém. Sim. Então, esse colaborador que ele é mais antigo, que ele ajudou a fundar, ele ele tem um valor incrível. Uhum. Ele tem as suas situações, como eu falei, né? Que tinha aquela antiga concepção do vestir a camisa, que eu quero trazer muito isso, né? Porque eles têm essa dor de que, olha o que estão fazendo conosco. Isso é a fala, né? Tá tudo mudando. O jeito que a gente fazia dava certo. Então, é um processo educacional, um processo de acolhimento, é um processo que tem que ter paciência. Uhum. A empresa não vai conseguir gerar isso rápido. Uhum. E eles que vão mentorear os novos. Uhum. Olha a importância de tê-los contigo, de ter próximo, porque eles vão mentorear os novos. E vai entrar um mix de pessoas novas nessa empresa, e se você não tiver isso muito balanceado, você cria uma outra crise e acaba piorando a situação do que já estava. Uhum. Então, também é algo que tem que ser muito pontuado, né? Eles são importantíssimos para o processo. Uhum. E você vai ter que fazer o processo de desenvolvê-lo profissionalmente, de, às vezes, ter que investir no processo educacional dele, ampliar oportunidades para ele entender e conhecer outros segmentos da área, em outras unidades, que é o benchmarking. Então, você vai ter que proporcionar isso para que ele consiga, principalmente, entender o que você está falando. Uhum. Uhum. E a proposta, né? Porque senão ele não quer. Quando ele não quer, não quer. Não quer. Exato. Não faz. E, ao mesmo tempo, ter uma resiliência, assim, né? Porque tem que ter muita. eu entendo que, assim, a gente precisa ter clareza do objetivo final que a gente quer. Mas não necessariamente uma obstinação no meio, né? Porque às vezes a gente se fecha numa forma que a gente entende que é a melhor de fazer, de conduzir a mudança, e as pessoas vão trazendo medos, inseguranças ou sugestões, só que se a gente não escuta, né? A gente quer implantar na marra, digamos assim, eu vejo que aí o processo não vira, vai. não O top goela down assim. nunca funciona a longo prazo. Eu acho que não. Eu nunca vi funcionar. Né? Que é a questão da imposição, pelo medo. Eu mando, eu sou o chefe, né? Aquela cultura tradicional de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode funcionar no curto prazo. Por medo, por pressão. Mas virou as costas, ele para de fazer. Virou as costas, ele critica, ele mete o pau. Rádio peão, como a gente fala, né? Rádio peão começa... Destrói o clima da empresa. E aí acabou. E aí foi embora. Então, assim... Pra piorar. O top goela down não funciona. Você não fica sabendo dos problemas que estão acontecendo. O pessoal Esse é o esconde. problema. Quanto maior o medo, a maior ameaça, se é uma empresa que é muito punitiva, você nunca vai saber o que está acontecendo. Aí, sem citar nomes, mas de um cliente nosso que é empresa antiga, tem problemas culturais, tem problemas de gestão. Tem algumas histórias boas lá, né, Carlos? Nossa. Pode falar aqui? A pegar, pode, não citando nomes, vou né? falar uma...
uma que aconteceu com a gente lá, né? A gente estava lá na empresa, tal, numa sala de reunião. Tava um dos diretores lá conosco, né? Lá. E aí, beleza. De repente, entra um colaborador, abre a porta de uma vez, procurando... Da operação, né? Procurando o gerente operacional. E aí eu olhei e falei, esse rapaz está um pouco alterado. Você já percebeu? Eu já percebi na hora. Aquela batida na porta. De chinelo, bateu a porta, viu quem estava ali na sala e ainda perguntou, alguma coisa não está certa. Beleza. E aí, foi procurando o gerente e tal, né? E aí, nisso, o pessoal, um monte de gente já foi atrás dele para segurar, porque ele tinha quebrado as coisas no RH, né? Ele tinha acabado de ser demitido, né? E foi uma demissão, digamos assim, uma demissão que coloca, assim, uma justa causa. Beleza. E aí, obviamente, você gera um pouco de revolta ali. Sim. Aí chamaram a polícia para dar uma acalmada no rapaz, etc e tal. Chamaram a polícia? Chamaram, foi um policial lá, deu aquela orientação, né? Aquela educação em cima, né? A gente levou ele pro cantinho da reflexão. E aí, beleza, aí conversaram, aí vamos voltar pra sala porque já foi, já resolveu já. Aí a gente chega na sala e... Eu fui até pegar uma água e tal, e aí tava o gerente. Ele tinha acabado de chegar lá, né? Ele tava sendo procurado. Aí ele com a sacolinha na mão, o que ele fez? Ele abriu, tirou uma pistola, colocou dentro da gaveta. Falou, bom, agora a gente pode conversar. Tipo assim, eu parei, olhei assim, meu Deus do céu. Clima bom. Eu fiquei de cara, porque... Não fazia muito sentido pra mim aquela situação. Chegar nesse ponto, né? Chegar nesse ponto, nesse nível. Eu falava, meu Deus do céu, por que a empresa tá assim? Mas como era o clima dessa empresa? Agora contextualiza assim, pra chegar num ponto desse, tem muita coisa por trás. Mas assim, de maneira resumida, como se eu estivesse olhando de cima. O que você estava enxergando ali? Olha, é um clima de... Um 360, guerra. Resistência, guerra... sabotagem, punição, ataque, punição, ameaça, é a imposição do medo. É a estratégia constante de saber como eu faço para sobressair em cima do teu trabalho, como que eu faço para te destruir. Ou simplesmente assim, eu tiro do meu, a culpa aqui é do Ronaldo. Terceirização das responsabilidades. É dele, eu só passo a batata e não tô nem aí para a empresa em si. Então tem um clima muito ruim lá, que tem muita oportunidade de trabalho. Vamos pensar que a crise, a dificuldade é uma oportunidade que tem de melhoria. Se pensasse dessa maneira, sim, mas aí a gente tem esse caos aí do cara tava armado. E é até um ponto que eu queria puxar, assim. Lá nunca aconteceu, né? A opinião de vocês. Não, eu já passei situações muito complicadas, você não tem ideia. Eu já trabalhei em empresas, em hospitais, assim, que... Meu Deus, o dono passava de madrugada para o enfermeiro e o técnico de enfermagem, e assim também os médicos, eles, por lei, têm garantido o seu descanso noturno, assim como o diurno, mas o noturno ele é mais longo. E ele passava de madrugada, o presidente, hospital gigante, para identificar as pessoas que estavam dormindo, e ele já ia batendo na porta para acordar a galera. Então, assim, é um ponto que eu queria levantar, assim... Como as empresas também adoecem os funcionários, sabe? Uhum. Meu Deus, como as empresas adoecem os funcionários. É muito complicado isso, porque eu ainda acho que vai acontecer de ter uma cadeira voando, de ter um tiro, de ter uma situação como essa. O burnout acaba sendo muito isso. As empresas, eles têm que ter essa consciência, porque você quer resultados, você quer processos ajustados e você não cuida das suas pessoas. E você adoece essas pessoas, né? E hoje ainda tem o advento, assim, o imediatismo está muito forte. Isso então, adoece. Assim, o proprietário chega assim e fala assim, olha... Não tem planejamento. Você precisa melhorar, beleza. Aí com um mês ele já melhorou. Quanto que melhorou? Não, isso aqui é pior. E você fica assim, aí meu tá Deus do céu. Você tá lidando com uma quebra de cultura, uma quebra de comportamento e com essa pressão imediatista, porque a nossa cultura hoje, ela tá muito imediatista. E isso é efeito dominó. Totalmente. E o proprietário que traz para você, hoje nós vamos andar para direita. Quero resultado, hein? Passa 30 dias, em vez dele te cobrar o resultado para direita, ele fala assim, não, vamos caminhar para esquerda. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Uhum.
Não vamos nem para a esquerda nem para a direita. Agora puxa um pra outro voltar. caminho, vamos voltar. Lembrando, assim, que quando eu falo assim, imediatismo, assim, e tal, não tô É falando terrível. para não ter a mudança imediata, ou, corrigir o curso, né? Mas É o resultado. é o resultado, resultado. assim, imediatista. Que é o que assim, nos você fica difere, louco. é o que nos difere muito dos orientais, como você disse na sua apresentação. Demais. Tudo que a gente aprendeu de lá, né, da Toyota principalmente, porque a gente usa muito linha, produção enxuta, que vem da cultura oriental, a gente sabe que o primeiro princípio, quando você pega lá o livro do Licker, lá, 14 princípios da Toyota, o primeiro é sacrificar metas financeiras de curto prazo para ter ganhos de longo prazo sustentáveis. É o primeiro princípio. Então, assim, já incutiu na mente da empresa, na verdade é da nação, que eles já pensam assim, que eu estou plantando agora para colher depois. Que eu estou fazendo pequenas coisas, mas repetidamente, para ter um ganho que pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas. O planejamento lá estratégico do Japão é sempre pensando em 50 anos para frente. Não é pensando semana que vem, mês que vem. E aqui, o que a gente encontra aqui, principalmente nos clientes mais ansiosos, né? O resultado para semana que vem. O resultado do mês que vem. Mas isso aqui não aconteceu ainda. E ele não entende que, na verdade, quem está ditando o ritmo da empresa dele é ele, é a empresa, é a cultura. Sim. A empresa tem uma inércia, né? Tem uma jornada, que aí vai naquilo que a Marcela falou, respeitar a jornada daquela empresa, a cultura daquela empresa. Ela tem uma história. Algumas são mais rápidas, outras não. Outras são novas. Uma tem muita gente antiga, outra tem cultura de startup. Enfim, é diferente, tem que respeitar. E ele tem que entender isso. Então é papel nosso também fazer com que ele entenda a primeira cultura da empresa dele, que ele não entendeu ainda, para depois ele falar, realmente, o resultado não vai vir em um mês. Considerando essas variáveis aqui, isso aqui é coisa que a gente vai plantar, então estamos no caminho certo. Não adianta querer colocar pressão, porque nós, vamos falar como consultor agora, pela gente, eu queria que fosse rápido. Se você me der corda aqui, a gente taca o pau. Põe o projeto para rodar, mas não adianta, eu estou te informando, né? Por constatação até histórica, por experiência própria, que considerando o seu time, a sua cultura, o jeito que você está estabelecido aqui, se apertar, espana. Se correr demais, ninguém aprende nada, não tem aprendizado, não tem cultura. E cultura não muda do dia para a noite. A Toyota é o que ela é hoje, porque ela está há 60, 70 anos fazendo a mesma coisa, com os mesmos princípios, todo mundo, todo santo dia. Aí põe na conta aí dos juros compostos, né? Décadas fazendo isso todo dia, todo mundo. É aí que você tem um resultado. Sim. Então, essa coisa do Ocidente e Oriente é bem conflitante. A gente tem muito a aprender com os orientais nesse ponto, né? E aí, no nosso lado aqui de consultor, a gente tem que dar o equilíbrio, cara. Tem que dar resultado. Não vamos ficar aqui, né? Olhando para o teto, esperando. Vai florear. Mas você tem que entender, você líder, gestor, dono da empresa, que a sua empresa tem uma jornada, tem uma cultura, a gente vai ter que respeitar. Sim. E o resultado final, eu vejo que muitas vezes ele é afetado por elementos que não são tangíveis, assim, né? Quanto a pessoa está engajada, quanto ela está comprometida, quanto ela aprendeu nesse processo. Isso aí, a médio prazo, dá muito resultado, né? Quando a gente vê clientes que estão com a gente, né? A gente tem casos aí, eu tenho 2, 3 anos que a gente está fazendo o processo de, né? O próprio... Vamos chamar de melhoria. Própria melhoria, própria transformação, né? Sim. A gente olha para trás e a gente vê assim, nossa, quanto que mudou, né? Quando a gente entrou aqui, era tudo mato alto, digamos assim, né? Agora o mato já não tá mais tão alto, agora a coisa mudou. Eu, pelo menos assim, eu sou um pouco nostálgico, né? Tem um cliente, assim, o mais antigo que eu tô, que aí eu sempre, às vezes, dou uma lembrada falei, olha, você lembra daquele primeiro mapa que a gente fez, né? Aquele primeiro processo? Você lembra quais eram os problemas que nós tínhamos naquele momento? Pois é, olha os problemas que você tem hoje. A discrepância que existe. Os problemas vão deixar de existir? Jamais. Eles vão só mudar, se tornarem mais complexos, mais difíceis e tal, mas é constante. É isso que ainda precisa entender, né? É outra situação, porque eles acreditam assim que vai operar um milagre, que depois que você mapeou os processos, que você estruturou a empresa, que você está trabalhando a cultura, resolveu. É daqui para sempre resolvido. Qualquer problema que acontece, mas... Na verdade, é agora que começou. Que não deixa de ser uma terceirização, me parece, assim, sabe? Mas é porque esses problemas, muitas vezes, ou eles não eram vistos, ou eles são consequências do negócio, porque o negócio ele é um organismo vivo. Ele pulsa vida. E se ele pulsa vida, é óbvio que os problemas vão acontecer. Eu brinco lá na minha equipe que a gente comemora
todos os problemas. Todos. Exato. Não, a gente não tem aquele negócio de travar a cabeça de um jeito muito divertido de falar panicar a cabeça. Não. Pô, que legal. Não. A gente comemora cada problema que acontece, cada problema que aparece. Porque ele está te dando uma oportunidade de melhorar o seu processo. Ponto. Então, ele está te dando uma oportunidade daquilo, inclusive, não acontecer mais. Porque, às vezes, esse problema, quando ele chega para você, ele já não tá... Ele não aconteceu naquele momento. Ele vem. Ele não apareceu. Um delayzinho aí. De repente, ele surgiu. Surgiu agora? Não, ele existia. Ele existia. Você que não estava sabia. conseguindo enxergar, palpá-lo. Então, se ele chegou até você, comemora. Às vezes a equipe chega, né, muito agitada. Fala, ei, calma, olha que coisa boa. Olha que oportunidade legal que você tem agora em mãos de conseguir evoluir, de melhorar, de transitar por essa situação, né? Então, aproveita. Só o fato de saber que o problema existe merece comemoração. Porque você podia nem estar sabendo dele. Esse é o pior fato. Ele tá escondidinho lá e ninguém tá sabendo. É muito pior. É muito então, pior. saber que ele existe já é uma vitória, né? Assim como a queixa do cliente. Nossa, às vezes tem empresas que recebem queixa do cliente de maneira punitiva, né? Comemora a queixa do cliente. Se ele tá reclamando, quer dizer que ele ainda gosta de você. 70% dos seus clientes que não gostaram do seu atendimento desaparecem. Sequer vão te dar oportunidade de resposta. Quando um cliente ele fala para você, ou quando um problema acontece, nada mais é que uma oportunidade que você tem em mãos. Então, tem que mudar a maneira de pensar, né? E ainda mais hoje que existe essa escalada de informação que eu posso estar insatisfeito no trabalho de vocês e simplesmente jogar numa rede social e isso vai pulverizar, vai destruir a marca em si, né? Então, a gente vê que isso é muito potencializado hoje em dia. E até isso você tem que saber lidar. Porque uma hora ou outra na sua empresa vai acontecer. Vai acontecer. E tá tudo bem. O que você vai fazer com essa informação? É outra pergunta muito interessante de fazer para sua equipe. Pronto, você tem informação, Rafael, e agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Outro passo, né? O que se propõe? O que você propõe? Então a pessoa sai do modo de sofrimento. Porque você entra numa posição de vítima, de sofrimento, né? Sim. Você sai dela, você coloca a pessoa para pensar. É mesmo? Foi? Tá, e agora? O que você vai fazer com essa informação? Isso ajuda a equipe a criar maturidade, musculatura também, né? E entender que ali, viu, que oportunidade legal da gente abrir esse processo de novo e novamente mapeá-lo, entender se o que foi mapeado está dando certo ou se, enfim, está tendo um desvio muito grande e a gente precisa rever toda a situação, todo o processo, né? Então, acho que é muito... Tem uma prática, né, que a gente gosta muito, defende isso, e aí você vai até poder falar um pouquinho, Marcela, na parte hospitalar, nesse quesito, nesse ponto, que é a autonomia de colaborador. A autonomia dele para poder enxergar um problema, falar sobre o problema, jogar para cima e ser parabenizado por isso. Voltando para a Toyota, ela usa muito isso bem, ensinou o mundo a fazer isso, né, e deu um nome para isso, que é o famoso Andon, né? A ferramenta lá, que nada mais é do que uma luzinha que eu acendo. Se eu acendi é porque tem problema. No caso deles, como é uma montadora de veículos, se eu acendi uma luzinha, quer dizer, a linha está parada. Por quê? Alguém viu algum problema. Um vazamento de óleo, uma sujeira, uma máquina desregulada, uma lâmpada que queimou, qualquer coisa. Uma alteração no equipamento. Qualquer coisa. E o mais legal, qualquer pessoa pode acender o Andon. Não tem dessa de, não, só o gerente, só o cara que sabe mexer. Se a pessoa que está limpando ali passou e falou, opa, vi um vazamento de óleo ali, que ele pode ser perigoso. Ela vai lá e acende, para tudo. Primeira coisa, o pessoal agradece, obrigado por ter falado, por ter visto e vamos resolver. Aí eles se juntam lá numa reunião de 5 minutos, encaminham alguma coisa e volta a trabalhar. Se é algo grave, vai subindo na hierarquia. Cara, não sabemos como resolver, chama o gerente da planta. Aí eles já têm a help chain, né, a cadeia de ajuda para falar. Se acontecer isso, você pode chamar o gerente da planta, senão nem chama. Resolve aí, registra, lições aprendidas e continua. Taca o pau, né? Por que eu falei da área da saúde? Porque, culturalmente, num hospital, a parte médica é muito pesada. As pessoas têm medo de falar com o médico, de informar um possível erro, temendo uma represália, temendo se queimar, temendo ser mandado embora. Então, assim, que dia que a gente vai chegar num nível do tipo uma circulante numa cirurgia, falar, doutor, para, que o senhor tá fazendo algo errado aqui, ó.
Você vai, sei lá, operar o olho errado. O senhor pegou um medicamento anestésico aí errado, porque ela viu. Quantos por cento será que uma circulante, vamos falar assim, né? Alguém bem da operação ali, quantos por cento teria coragem de falar, doutor, o senhor tá errado? Vai acontecer alguma coisa aqui. Tem um potencial risco aqui. E, por outro lado, o cirurgião fala, realmente, obrigado, nossa, não me atentei. Ou não fez o checklist de cirurgia segura. E ela levantar a mão e falar, opa, pessoal, estamos começando a cirurgia sem o checklist, vamos fazer o checklist de cirurgia segura? Então, assim, eu acho isso ainda mais pesado na área da saúde por causa dessa questão de nós aqui, médico lá. Jaleco branco lá e nós aqui, né? Isso ainda é uma realidade, tá, Rafael? Mas eu digo que... Melhorou? Depende do que é... Vai depender muito da proposta que cada hospital acaba tendo, né? A decisão de cada unidade. Porque o médico em si, a faculdade, eu brinco que a faculdade estraga o médico. Ele já começa errado ali, onde ele tem uma autossuficiência muito grande. Ao mesmo tempo, ele também carrega uma responsabilidade muito grande. Não é fácil a vida de médico, sabe? Então, ele acaba também desenvolvendo essa autoridade, porque a vida do paciente está nas mãos dele. Mas aí, com os processos, um exemplo de acreditação hospitalar como ONA ou qualquer outro selo internacional, ele traz para uma cultura organizacional, para toda uma empresa, a compreensão de que, na verdade, não é o médico que é responsável pela vida do paciente, é a empresa. O médico compõe a empresa. Isso não é fácil, mas acontece, porque eu já trabalhei em unidades. Vou dar até exemplo de novo. Lembra aquele presidente que batia na porta, gritando com todos os funcionários? Evoluiu muito lá dentro. Depois que nós começamos a mapear processos, a titular a qualidade como um órgão realmente, como uma autoridade dentro da empresa. Então, instituindo os protocolos de segurança do paciente, mas isso leva muito tempo. Só que tem que começar, né? Tive um hospital em Manaus, né? Esse já é um outro hospital que eu trabalhei. Na verdade, nós implantamos esse hospital do zero, foi bem interessante, mas tinha uma cultura também bem complicadinha, né? Mas que começou esse processo da qualidade. Então, queremos acreditar ONA, e começa aquele movimento. Geralmente né? começa assim, né? Queremos selo. Queremos o selo, então vamos. Aí, aquele sofrimento, aquele parto, né? Tem um momento do nível de maturidade, porque nós trabalhávamos com média e alta complexidade, né? Então, cirurgias cardíacas, peito aberto, eram cirurgias bem complexas e média complexidade. Que os pacientes internados, eles têm o direito de ter uma equipe multi assistindo ele, mas o médico não sabe utilizar uma equipe multi. Porque ele manda na cabeça dele. E foi muito interessante a constância, né? E as negociações, enfim, e não parar, né? Porque você encontrou o problema que você vai parar. É a constância das tentativas, muito bem assistidas e negociadas. A evolução que teve em 6 meses. Eu lembro direitinho dos primeiros dias que nós tentamos colocar o round, que é o bate-bola entre o enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, o fisioterapeuta e o médico. Nossa, ele nunca tinha feito isso. O que eu tô prestando conta para vocês agora? Vocês estão achando que vocês são quem aqui dentro? Era assim, barraco. Imagina. Era grito no corredor. E a equipe assim, olhando, meu Deus. E o médico ali, naquele sofrimento. Hoje, se você chega nesse hospital, ele não consegue mais passar visita se não tiver equipe multi. Porque ele aprendeu a utilizar a ferramenta multi. Ele viu o valor, né? Ele viu o valor, o paciente dele recupera muito mais rápido. E ele divide a responsabilidade. Não tem mais aquele peso, ele não arrasta essa pedra mais sozinho. São várias pessoas colaborando. Qual que é a meta de um hospital? É que seu cliente saia curado, ou pelo menos com uma estabilidade, sem dor, que ele tenha uma qualidade de vida, né? O nosso papel na medicina é promover a qualidade de vida do ser humano. Então, ele entendeu que ele poderia ter uma desenvoltura muito melhor. Então, isso acontece, de você entrar dentro de um centro cirúrgico e ter hospitais. Eu conheço diversos, já trabalhei em hospitais, esse é um deles, que passou por essa transformação. E no momento do checklist, ainda mais cirurgias, assim, são todos iguais, assim, o checklist, ele segue, mas as cirurgias de grande porte, que duram em torno de 6, 8 a 10, 12 horas de cirurgia, é ainda mais intenso e cansativo.
Então, os médicos já começam a falar, não começo a cirurgia enquanto a gente não iniciar o protocolo de cirurgia segura. Quem que começa? É o enfermeiro. O técnico de enfermagem tem a sua ação. Ele vai fechar a cavidade abdominal do paciente, ele não fecha enquanto o técnico de enfermagem dá o ok, porque ele contou quantas compressas ele abriu, ele precisa contar quantas compressas o médico descartou, porque senão vai ter compressa lá dentro. Uhum. Nós já reoperamos diversos pacientes, gente, com compressa dentro, isso fica. Ou um bisturi, uma tesoura. Fica, é muito fácil de ficar, vocês não têm ideia da facilidade que é acontecer isso. Então, por isso até que eu falo, vá procurar um hospital que tem essa preocupação, né, da segurança do paciente, por mais que ela não tenha um selo, mas se você percebe que ela está nesse movimento, porque o movimento ele já traz muita coisa, Rafael, já traz muito, e o médico ele vai ficando tão educado que ele fala, não, ele espera. Eles têm, na roupa cirúrgica, é tão interessante, a roupa cirúrgica, o campo estéreo deles, às vezes, eles gostam muito, tem uma abazinha de descanso de mãos que é estéreo. Uhum. Muitas vezes, porque são diversas compressas, ele descansa a mão dele aqui e espera. Uhum. Ele aguarda, o outro médico assistente está aspirando, tá ali, mas ele troca a luva, volta para a cirurgia, mas ele tá ali, campo estéreo, tudo estéreo. Ele espera, porque ele não quer correr o risco. É muito mais inteligente para ele esperar. Não é um ganha-ganha? É um ganha-ganha. Para todo mundo? Existe já, tá, Rafael? E existe, isso está muito forte. Mas ainda tem diversos hospitais que há essa autonomia muito forte do médico e os colaboradores zero autonomia nível, muito né? medo, muito medo. Então, a gente ainda trabalha com essas duas dimensões aqui, pelo menos a nível nacional, né? Mas eu queria falar de autonomia também. Tira a assistência do jogo. Uhum. A equipe como um todo, né? Como é complicado a equipe ter autonomia. Isso acho que em todos os segmentos. O assistente, o recepcionista, o processo de acreditação hospitalar dessas certificações leva que a pessoa da limpeza ela é tão importante quanto o médico. E aí, se ela está vendo um risco de queda ou qualquer outra coisa, ela tem total autonomia de sinalizar, de fazer parar, Exato. de, retroceder. E hoje ainda isso é uma dificuldade que eu acho que não é só nos hospitais, não sei se eu estou enganada, mas Geral. ainda tem uma necessidade, um ego muito grande nosso, do ser humano, de mandar e centralizar, né? É uma coisa muito complicada isso. Então, nos hospitais existe, mas eu acho que em diversas empresas vocês devem passar por isso do camarada ainda sentir um poder muito grande e não conseguir confiar na sua equipe, dar autonomia para a sua equipe. Porque eu mesmo, como, né, enfim, nem gosto de ficar falando de diretor e tal, mas enfim, sou responsável lá pela área. Eu não sei dos detalhes de marketing. Nem deve, né? Eles que fazem. Detalhe. Às vezes eu preciso revisar, né, pedir para fazer uma correção, mas eu tenho que confiar na turma. Sim. Não tem como. Confiar. Tem que confiar. E detalhe, dá espaço para errar. Eu falo muito isso, dê espaço para sua equipe errar. Porque isso aqui é também uma perfeição de ser humano que nem você tem. Exato. Dê espaço, sabe? Deixa, dê campo para ele errar. E fala para ele, vai, Ronaldo, tô contigo. Se errar, tamo junto, a gente vai resolver. Sim. Mas vai. Ai, vai. Eu tô atrás, mas vai. Tem dois componentes aí, né, pelo que a gente tá conversando, que são fundamentais para ter autonomia. Sem eles não tem como nascer autonomia, que é ter um bom processo, combinado, estabilizado, e liderança. Se o líder não dá autonomia, como é que o cara vai ter autonomia? Porque ele é o responsável, ele delega, ele dá o feedback. Então depende muito de gente, liderança, né? Aquele clima ali, o líder proporcionar o clima, dá a corda, deixa o cara testar, deixa o cara errar, vai lá, faz, volta. Mas também se não tiver um padrão, se não tiver uma orientação, cara, siga isso, siga esse pop, siga essa IT, assista esse vídeo, também não sai nada. Não adianta eu ser um líder sensacional que dá autonomia 100%, mas eu não consigo nem te passar a tarefa. Não está escrito em lugar nenhum, eu não sei como te explicar a tarefa. E eu delargar, qual é o passo a passo. Eu não é, Ronaldo? O que você acha? Não, eu acho que eu concordo plenamente com o que vocês falaram, assim. Tem até aquele livro do Se Disney Administrar Seu Hospital, né? Ele muito bate muito nisso que as pessoas precisam ter autonomia para dizer sim para as demandas que vêm até elas, para os clientes, etc, né? E os gestores que centralizam muito isso, eles não só matam o processo, porque tudo acaba engargalando neles, é aquele gestor que está sempre correndo para cima e para baixo, não, eu preciso ver isso e não vou deixar minha equipe passar esse relatório para outra gerência, outra diretoria, enfim, porque eu preciso passar sempre pelo meu crivo, digamos assim, né? Então ele engargala o processo por um lado.
E por outro, ele desmotiva as pessoas. Tira né? o brilho. Total. Tira o brilho, porque eu acho que assim, a gente precisa trabalhar com brilho no olho, né? Isso é um fator motivador para todo mundo. E você saber que aquilo que você fez, foi você que fez. Você foi atrás, claro, você fez com outras pessoas, etc. Mas você se tornar responsável pelas tarefas que lhe cabem, etc. Isso aí é um fator motivador, né? Que a gente levanta da cama sabendo que se eu não for, alguém vai sentir minha falta. Não é? Exatamente. Então, eu vejo muito por esse lado, assim, que gestores que centralizam muito, eles acabam minando o processo e as equipes deles também. Exatamente. E nunca vai crescer, né? Eu tento pelo menos falar isso em treinamentos, enfim, em palestras, que se você centraliza com medo de perder poder, de perder alguma coisa, como é que você vai crescer? Como é que você vai ter a visão de um nível acima? Às vezes uma gerência, uma diretoria, uma sociedade, se você não consegue deixar coisas para trás. Uhum. Você está com o copo cheio. Você é um gestor cheio de coisa para fazer, cheio de rotina. Quer ver tudo. Quer controlar tudo, quer falar com todo mundo, quer estar em cima, sabendo de tudo. Isso significa que, bom, então você não quer crescer, né? Porque para crescer você tem que deixar algo para trás. O que é deixar esse algo para trás? Delegar. Você não quer ter férias. Exatamente. Você não quer viver, não quer ter Você não quer saúde viver. Gente que mental. fala com um certo orgulho. Não, Nossa, faz 20 orgulho. anos Mas que eu não tiro férias. lembra da minha fala lá atrás, Eu sou o foda, eu não tiro o vestir a camisa da empresa, é exatamente isso, né? Uhum. Porque a gente tem uma distorção do que significa isso. Acho que é isso que eu quis dizer. A gente distorce essa ideia do vestir a camisa da empresa. Eu visto a camisa da empresa que eu trabalho, É claro. mas só que eu não tenho a concepção do vestir a camisa do sentido de trabalhar, chegar às 6 da manhã e trabalhar até 10 da noite. Isso é porque eu visto a camisa da empresa, não é porque eu sou desorganizada, né? É porque minhas demandas não estão boas, não estão bem direcionadas e definidas, né? Tem 5 anos que eu tô aqui, não tiro umas férias e encho o peito. Eu tenho vergonha. E eu falo pra minha equipe, quando eles vão tentar remanejar alguma férias, não vai dar pra tirar, melhor fazer... Cara, aí eu centralizo. Eu centralizo a definição das férias, porque até os seus colaboradores, às vezes, começam a entrar nesse modo. Tem que trabalhar. Eu falo, por que isso? Reflete em todo E a gente Sabe? não pode permitir isso. Não né? pode permitir, porque você também tem que educar as pessoas de que a empresa não pode depender de você. Isso é um erro muito grande. Se tirar a Marcela e não tiver, né, e o processo cair, é porque eu também não consegui fazer um bom trabalho. Uhum. Ou também a empresa não deu oportunidade para que fosse feito. Isso tem os dois lados. Mas se tira a Marcela, isso tem que continuar rodando. Se a Marcela sai de férias, se ela consegue uma outra oportunidade dentro da empresa, né, ou não, o processo tem que rodar. Exatamente. E aí a definição dos processos também ajudam muito, porque quando não tem processo ajustado, muda o gestor, e se o gestor também não tem conhecimento de processos e a importância deles, quebra tudo e retrocede Vai desandar tudo. Exato. Gente, isso é um prejuízo tremendo, porque você fica virando roda. E você não tem um crescimento Você não exponencial tem no tempo. Né? crescimento, não tem. Tá Não sempre tem. voltando atrás e Não tem. Impressionante. se perdendo. Isso também é a integração desse colaborador dentro da empresa, como é importante. Uhum. Como você treina esse colaborador para começar, para ele entender a cultura da tua empresa. Uhum. A gente ainda comete erros de admite, faz aquela integração correndo de 2 horinhas. Vai, campeão, que o mundo é teu. Toca o balão. Vê lá. Regaça. E depois, Ainda cobra. mói, Mói, ainda te dou um Mói. feedback daqui a 45 dias e fala que você não tá entregando. Exato. mói. Uma coisa só que eu queria puxar, assim, um pouco desse assunto da autonomia da pessoa fazer e etc, do gestor dar essa oportunidade para as pessoas, é que, assim, o processo estabelecido, ele é importantíssimo, né, para a gente conseguir ter esse crescimento saudável e sustentável. E a gente precisa também ter um mecanismo, alguma forma de acompanhar se as coisas estão andando bem, né? Então não adianta só a gente dar autonomia, vai lá, Carlos, faz o que você quiser no projeto E não não acompanhar. Uhum. Então autonomia não quer dizer o gestor não tá perto, Delargar. não acompanhar, delargar. Tem o delegar e tem o delargar, E né? detalhe, se ele errar e falhar, não vá numa reunião de alta gestão e falar que a culpa foi do fulano e massacrar. Não, é
a responsabilidade é sua, Exatamente. você é o gestor dele. Você é o líder. Assuma a responsabilidade. Se alguém da minha equipe erra, não vou ficar assim, nossa, o Rafael, eu tô cansado, saco cheio de ser Rafael. Não, a responsabilidade é Cara, eu minha. acho isso muito feio. É feio muito demais. feio. Quando eu vejo um colaborador reclamando do time dele, não faz sentido nenhum. O gestor reclamando do time, Do sabe? time dele, eu o fico... gestor, exatamente. Tipo assim, mas o que você vai fazer então? Se você tá com uma equipe que você não tá gostando, A responsabilidade é ou sua. você treina, ou você troca, ou você chama os caras pra dar um Toma atitude, feedback, né? ou você cria um processo. Agora não faz sentido eu falar, não, meu trabalho não tá dando certo, porque minha equipe é muito ruim, cara. Nossa, os caras são ruins, os caras não fazem. Eu fico olhando assim e falo assim, entendi, eles são ruins. Pensando aí, você é o bonzão, então. Que Nossa, você é bom, eu já tô cansada. Essa palavra é é ótima, muito né? feio, muito feio. Eu tô cansada. Não, é a sua responsabilidade. Você assumiu, você aceitou estar ali. Ninguém foi lá na tua casa e te puxou e falou, Te obrigou. essa equipe agora é sua. Não, você tem várias opções aí, né? Então, acolha a sua equipe. Eu sempre falo isso, no erro. E não faça uma exposição dos erros deles. Trabalhe esses erros, porque senão você dificulta o aprendizado. E aí a tua equipe vai sempre errar, você vai sempre reclamar, e, enfim, é um looping eterno, né? Aproveite o erro para ter um aprendizado, não para ter uma punição. Às vezes tem que ter punição, Às tá? vezes tem. Às vezes tem que ter, não é Exatamente. uma coisa, vai depender muito do Mas tipo são de casos erro. extremos, Mas são né? casos muito extremos. É. E aí a gente entra até nisso, né? As leis, as regras que a empresa coloca, que as empresas colocam, elas também precisam ser revistas, sabe? Na minha opinião, porque é uma coisa muito rígida para uma geração que está entrando aí, porque uma coisa é a minha geração. A nossa geração, nós somos tudo a mesma geração. Mas essa geração que está entrando aí no mercado de trabalho agora não suporta isso mais não, gente. Aquela carga horária fixa. Aquela carga horária aquele- fixa, aquele tipo de vestimenta, sabe? Bater cartão. Sabe, tem umas coisas hoje que também as empresas vão ter que... E como é que tá sendo esse desafio, assim? Como é que você sabia enxerga? que... Eu vou falar até lá Sim. na nossa empresa, né? Isso tem entrado em pautas de discussão intensas, assim, bem interessante. Temos um comitê de gente de gestão, semanalmente nós conversamos sobre isso. Uhum. E nós temos também a pesquisa de satisfação e NPS que mede, inclusive está rodando uma, encerra hoje, e todas as tratativas, todas as queixas desses colaboradores é levado para o comitê e a gente desdobra todas. Tem que desdobrar. E é super interessante, porque eles têm uma força na fala e a gente às vezes já sabe o problema, Finge. mas assim, não é nem que finge. Parece que a gente precisa de uma validação. E vem os colaboradores e validam. Ah, ninguém tá percebendo, né? Sabe? Tá escondido esse O negócio tá problema. nebuloso. Tá nebuloso. Tá como o colaborador inconsciente, vem, joga um vento e abre o céu para você enxergar o que está acontecendo na ponta. Então, a gente trata muito isso. E desenvolve algumas ações. Um exemplo, nós temos hoje 2 hospitais aqui, né, que ocupam o mesmo espaço, inclusive de descanso e de refeição. E foi feito um refeitório fantástico. Acho que ele não deve conhecer, mas o Rafael Uhum. e o Ronaldo conhecem. E agora está desenvolvendo uma casa para descompressão mesmo dos colaboradores. E a casa vai ser super legal. E olha que interessante, entrou numa Gostei. pauta, até vamos até... Você vamos- trouxe um ponto que eu já ia puxar, que era o quê? O papel da empresa é oferecer o melhor pro seu time. Claro, você cobra do teu time para fazer uma coisa. Você não dá um básico, que Você é um não dá uma cadeira descanso. boa, Você não dá uma cadeira ergonômica para não ele. dá uma que mesa, presta. não dá um computador. A que mesa presta, você isso bota, mesmo. essa não é ergonômico, quer dizer, você não dá um Calor. fone, você não dá um negócio, sabe, um calor. É por isso que eu te falo que as empresas adoecem os funcionários, porque cobra muito e oferta pouco, porque acha hoje que o salário e o vale alimentação e o vale transporte, eu já estou fazendo muito por esse colaborador. Gente, não dá mais. A nossa geração, não sei se vocês sabem, mas normalmente tem uma permanência de 3 a 5 anos numa empresa. Tô falando que teus meninos vão sair não, tá, Rafael? Mas é a média, tá? Da mesma forma que as empresas, a maioria fecha de até 5 anos. Até 5 90% anos, né? fecha até 5 anos. É isso mesmo. E uma que está posicionada no mercado, possivelmente vai desaparecer com 10, 20 anos no máximo, ela desaparece. Sim. Enfim, a turma que está vindo agora, essa geração abaixo da nossa, 6 meses a 1 ano. Pensa o custo que é isso para a empresa. Hoje, os processos seletivos lá, gente, mudou demais. Porque antes, né, a gente ia para uma entrevista, o Ronaldo tá lá, fazendo, né, o papel dele ali, vou vender meu peixe.
Hoje ele chega para uma entrevista de emprego, ele fala assim, tá, mas o que você tem para me ofertar? Não, mas eu quero te conhecer. Não, eu quero te conhecer primeiro. Exato. Quem que é você, empresa? É assim. Tem uns que pedem pra pagar Uber. Você vai pagar Uber pra fazer entrevista? Você vai se revoltar. Nossa, mas tá um absurdo essa nova geração. Gente, para de reclamar e resolve. Adapta a tua equipe. É porque não vai mudar, né? Não vai mudar. Ou então você não contrata a gente. Você consegue mudar isso? Não. Então, se adapte. Seja flexível. E aí, voltando, né, nessas discussões, o que nós vimos? O que acontece muito nas empresas que eles proíbem? Não pode vender produtos na empresa. Não é isso? Uhum. Proibido vender qualquer tipo de artigo dentro da empresa. Isso é muito forte, ainda mais no hospital, tá? Não sei nas demais. Mas se você vende uma lingerie, uma Tupperware, um brigadeiro, uma prata, não pode, é proibido, gente. Isso dá advertência, isso dá demissão. Vocês não estão entendendo o que é isso na vida do colaborador. Aí nós levamos isso para discussão. Né? Vocês já entenderam o significado que isso tem no complemento da renda desse funcionário que está aqui dentro? Você acha que ele está vendendo por hobby? Vou chegar em casa e vou fazer brigadeiro porque eu tô afim. Tô cansado, mas, nossa, se eu não fizer um brigadeiro, eu não durmo. Existe isso. Existe? Eu não conheço gente assim, que vai ficar até meia-noite fazendo brigadeiro. Porque senão eu não durmo. Alguma necessidade. Ele tem necessidade. Se ele tem uma necessidade, como é que a empresa pode ajudar? Então, essa casa vai estar aberta. A gente vai fazer um cadastro do colaborador para entender o que ele está vendendo. A gente não quer saber preço, mas vai ter um cadastro. Sim. E ele vai informar os produtos que ele vai ofertar ali, que ele vai vender. Na casa vai estar totalmente liberado para ele fazer. E, inclusive, vão separar dias para ele expor os materiais. Fazer um brechó, vender uma roupa, vender... Tipo uma feira, expor uma assim, feirinha, sabe? Então, ele pode vender sempre, mas vai ter os dias de exposição. Então, vai ter uma área lá que vão ter os cabides, a prateleira... para ele poder fazer a exposição da sua arte, sei lá, do que ele vende para completar do seu artesanato, para ele fazer o complemento da sua renda. Isso você atrai o colaborador, isso faz ajudar a melhorar o clima. É melhor do que o teu colaborador tá vendendo uma prata e você falar assim, mas que absurdo é esse? Senta aqui, chama o RH. Tá vendendo prata. Advertência. Dá uma advertência para ele. Isso tem um impacto profundo, muito maior do que um treinamento. Agora, vamos falar a verdade? Que impacto que isso vai ter para a empresa? Negativo, assim. Então. Nenhum. Eu não consigo enxergar, só positivo. Só consigo enxergar. Mas aí o colaborador vai ficar lá, não vai sair da casa, mas o gestor tá aí para quê? Não é para fazer o processo educacional, para monitorar isso, para ter esse diálogo. Colocar metas. De novo, a centralização. Colocar desafios, né? Sim. Nós estamos pensando em colocar uma mesa de sinuca, mas isso começa a dar briga. Como assim? Como é que é isso? Assim, eu fico pensando. Tacada na cabeça. Não, gente. Se for pensar assim, pode ter conflito o tempo todo, em qualquer lugar. Eu falo que uma hora uma cadeira vai voar. Mas a cadeira vai voar no escritório, não é numa área de descompressão, não. Sabe? Então, isso é um pouco do que a gente tem feito hoje na empresa, né? Que vem construindo para adaptar a esse novo mercado. Porque o mercado, ele tá mudando. Não tem como, né? Ou você não contrata, como você falou, isso não tem como. Rafael, você falar, não, eu não vou contratar, se não, depende do tipo, né? Você tem uma gama de pessoas, de áreas a serem, né, supridas ali por pessoas e você não vai conseguir falar só contrata acima de 30. No hospital não tem como. Né? Se tem... Tem até uma reflexão não nossa conheço. Que só puxando um pouquinho, quem for trabalhar na Luri, né, tem cervejeira lá, né? Então, Acho o máximo isso da Luri. Tem uma baita cervejeira cheia de raiva. Quando eu falo isso, às vezes, em clientes... Fora de festa, fora de... E tá aberta, tem cadeado? Não, aberta. Tá sempre gelado. Eu vou lá, eu fico... Não e tá assim, tomar uma cerveja, eu fico. Bom, assim, você... Ok, mas assim, tem colaboradores de outras empresas que a gente fala assim, não, tem uma cervejeira lá e tal. Tem uma cervejeira lá... Meu Deus, vocês não trabalham. E isso e aquilo. E a gente assim, meu Deus, não tem nada disso. Nada demais. Mas às vezes você consegue fazer um happy hour com uma pessoa, com um convidado lá numa sexta-feira. Com seus, com a própria equipe. Com a própria equipe. Entre ali e tal. E assim, tá lá, disponível. É lógico que tem ambientes e ambientes. Sim. Né? Aí tem aquela questão do olhar todo, né? Você não vai meter uma cervejeira num chão de fábrica com máquinas
altamente perigosas. Não. E o cara com um nível educacional que ele não consegue resistir, e às vezes tem um alcoólatra ali. Lógico, você tem que respeitar isso. Por isso que o Google é um extremo, e a gente tem outros extremos também, que é o cara que tá ali operando máquina, operando gente, né? Etc. Mas foi uma prova de que a galera que pensa assim, então vocês ficam bebendo o dia inteiro? Não, ninguém bebe. Bebe na hora certa. Por quê? Porque o cara sabe o que ele tem que entregar, ele sabe a meta dele, ele tem a liberdade dele. É, do público. Então, exemplo, na Luri, vocês identificaram que isso faria a diferença para os seus. Num chão de fábrica, o que vai fazer diferença para eles? Isso tem que ser identificado. Porque quanto mais feliz... Tem que dar esse match, né? Gente, funcionário feliz aumenta a produção. Empresa que fica constantemente falando sobre lucro se perde. Né? E a gente tem muito isso. Lucro, lucro, lucro. Não, tem que virar pessoas. Porque são elas que vão executar e fazer, e crescer e fomentar o teu lucro. São pessoas. Não tem como, não tem outro caminho. São pessoas. E isso também é uma dificuldade de entendimento das empresas. O que eu posso fazer para que o Rafael se sinta pertencente aqui na empresa, feliz, e que ele tenha prazer em quando ele sai de casa, ele acorda, ele fala, caramba, eu vou trabalhar, que gostoso. Que legal, assim, eu tenho uma equipe diversa, eu tenho uma equipe que me escuta, eu tenho uma equipe que eu posso relatar um problema que eu não vou ser punido. É isso. Porque senão o colaborador ele vai fazer mais do mesmo, a tua rentabilidade não vai aumentar, você vai ficar louco por conta de lucro, ele não vai acontecer, tua despesa vai aumentar, o processo no papel não vai sair. Pode mapear, viu? Pode, dá-lhe mapear. Escreve esses procedimentos aí. Escreve esse procedimento, depois você me conta se vai acontecer. Puxando um gancho aqui, essa parte aí do mapear, definir, reunir, a gente fala que é a parte fácil. Essa não é a parte difícil. Ela é a parte fácil. Ela é a parte técnica que a gente traz, nem todo mundo sabe fazer, porque a gente estuda para isso, faz isso todo santo dia. Mas o dimensionar, calcular, fazer as planilhas, mapear, projetar um layout, isso exige trabalho, esforço, mas não é a parte difícil. A parte difícil é a hora que entra a pecinha humana. Fazer os acordos. E o vamos fazer, né? Até juntando o que você estava introduzindo aí, Ronaldo. E aí a pergunta é, o que a gente considera, né? O que vocês consideram que é fundamental para que um processo, uma operação seja sustentável? O que a gente não pode negligenciar, empresas em geral, de qualquer segmento, não pode esquecer disso, não pode negligenciar isso para ter um processo que fica. Que está desenhado, beleza, está otimizado, está treinado, já treinou quantas vezes tinha que treinar, mas que as pessoas fazem naturalmente, sem precisar de cobrança. Talvez cobrança no início, mas depois pega o jeito e vai embora. Quais fatores são fundamentais para a famosa sustentabilidade dos processos? O que vocês acham? Essa é uma boa reflexão. Eu tenho um caso opinião, aí, eu tenho uma opinião. Mas, assim, que me surpreendeu o tanto que essa implementação ficou. É uma implementação simples. Tem um dos nossos clientes que é uma oficina, então eles trabalham com muitas ferramentas e eles tinham um problema de perder as ferramentas. Então a gente projetou um quadro sombra para eles organizarem as ferramentas, porque historicamente sempre teve essa perda, dificuldade e tudo mais. E eu pensava, bom, projetar é uma coisa, agora se eles vão guardar no final do turno, porque o gerente tinha certeza que não iriam. Eu falei, aí é outra história. O gestor. O gestor. Ele falou, não, isso aí já tentamos, não deu certo. Enfim, fizemos lá, ficou bonito, ficou bem feito, e tem tudo que eles sempre quiseram ter à disposição do trabalho deles. E eles mantêm, inacreditavelmente. Então, assim, eu percebi que essa implementação deu certo porque eles compraram a ideia. Eles perceberam que para eles foi muito melhor. Olha o querer de novo. Eles perceberam que aquilo ali é bom para mim. Era bom para eles, perfeito. E é bom para a empresa, assim, claro, né? Mas eles perceberam isso. Então, acho que esse é um fator. Tem outros, né? Mas eu vou deixar para vocês. Né? Eu ia puxar justamente isso aí. Primeira coisa, ele tem que fazer sentido. Quando faz sentido, é muito mais fácil para o colaborador abraçar a ideia em si, certo? E para ele querer que a mudança aconteça. E para mim, a gente precisa focar também na questão final, que é o controlar. Sim. Então, muitas vezes a gente pode entregar um processo bonito, mas se a gente não olhar para ele com o viés de saber por que aquele processo existe, o que ele vai entregar de fato mesmo, e eu olhar o resultado que ele está dando, ele tende a se perder ao longo do tempo. Então, eu puxaria tanto essa parte também para o controle. Que está muito vinculado também com o acompanhamento da liderança, né?
O controle tem que existir, mas ele vai se manter e vai funcionar se o líder comprou a ideia, olhar e cobrar quando precisar, né? Tomar as medidas cabíveis, digamos assim. Mas não cair naquele erro comum de estou alimentando aqui porque o líder vai olhar. Porque vai aparecer no BI Aí ele não lá entende na a importância. Sala. Exatamente. Não conectou o porquê da minha operação para entregar que resultado. Não entende a Então, importância. o que traz essa conexão, né? O famoso bom e velho accountability, prestação de contas. Em algum momento, eu tenho que mostrar o meu trabalho para alguém. Seja para o meu supervisor, seja para o CEO, alguém... Todo mundo na empresa, né, presta contas. Sim, todo mundo. Até o CEO presta contas. Presta conta para o conselho. Tem sempre alguém cobrando alguém. A gente tem que entender essa cadeia. E aí, se ficou claro para mim, eu vou ser medido por esse indicador, então, beleza. Esse é meu script, esse é meu dia a dia, esse é meu POP. E quando eu for falar do meu resultado é em cima disso? Beleza, a regra do jogo tá clara. O que não pode eu faço, alguém olha o meu resultado e alguém apresenta o meu resultado ainda. Não faz sentido nenhum. Eu tô alimentando um negócio que tanto faz para mim, porque é meu gestor que vai apresentar lá na reunião. Eu nunca vou criar conexão do fruto com o trabalho. Do que eu tô fazendo aqui para entregar lá, né? Então, assim, eu acho isso fundamental. Conectar indicador com gente, com rotina, com prestação de contas. Tem que ter esse momento. O que eu vejo de erro quando inicia o processo de mapear, de entender o mapeamento de processo, né? Porque também é um processo. Sim. Mapear também é um processo. Sim. Concorda? Processo de mapear processo. É o processo de mapear processo. É você não envolver a área que está sendo mapeada. Isso acontece muito. Você não envolve a área. Aí você chega numa sala de reunião muito bonita, você vai lá e vai falando lá o que você acha. Mas você não faz. Você não traz uma pessoa da área, ou, né? Nem o gestor. O gestor normalmente não sabe. É a operação, é quem faz. Para participar. E, inclusive, quando ele participa, ele compra mais a ideia porque ele está ajudando a construir. Aquilo que ele está ajudando a construir, é mais fácil dele chegar para a turma dele e falar assim, eu preciso de vocês. Ele sente um sentimento de pertencimento. E aí, o que normalmente as empresas fazem? Você senta com o gestor fala assim, eu quero que seja assim. Vamos mapear. Porque na minha cabeça esse aqui vai ser o melhor jeito de fazer. O entendimento dele. Mas é inoperante. Esse processo não vai conseguir rodar lá na ponta. A ideia é fantástica, mas é fora da realidade. E também vai acontecer isso. Por quê? Porque como é fora da realidade, os indicadores que vão ser, né, que vão drenar, que são drenados, desse processo mapeado, não são reais. E aí vira uma constância ali de processo que não é verdadeiro, está mapeado de um jeito, que não é nem mapeado, está padronizado de um jeito, executado de outro e medido de outro. Exatamente. Não acontece isso? Acontece. Perfeito. Então falamos aí de, primeira coisa, a pessoa ser envolvida, certo? Acho que o Ronaldo e a Marcela falaram sobre isso. Tem que ter o envolvimento. Tem que ter uma conscientização de cima para baixo. Pelo menos o cara saber que aquilo é importante e defender, né? A prestação de contas. E o Carlos falou dos controles, né? Aí entra auditoria, indicador, acompanhamento, as famosas auditorias internas, externas, que é para saber se... É o cara crachar, né? É pegar o papel com a realidade. Bate ou não bate? Se o papel diz uma coisa, a realidade diz outra, a gente tá... Alguém tá errado. É para isso que existe auditoria, né? Se a gente fosse, assim, 100% seguir o combinado, não precisaria de auditoria no mundo. Não, já combinou, tô fazendo, não precisa de auditar. Não. Infelizmente não é assim, né? Ainda mais aqui, Ocidente, Brasil, a gente ainda escorrega muito nessa questão do tá combinado. É para fazer. Essa palavra auditoria, ela assusta. Ela tem o pessoal sente medo. Ela tem um conceito muito de avaliação. É outra coisa também que precisa ser mudado, sabe? A auditoria ele é um processo educacional. É muito processo educacional. Sabe? Não tem outra conotação para ela, não ser um processo educacional. É você bate a cara e o crachá e você vai fazer um processo educacional. Né? É isso. Agora não, aí de novo, né? Você vai tirar uma carteira de habilitação, você se treme, não é assim? Eu lembro da minha carteira de habilitação, foi horrível. Passei de primeira, mas pelo amor de Deus. Ser avaliado é muito ruim. Ser avaliado é muito ruim. E a auditoria
acho que é um outro papel também, tanto do gestor como de quem faz esse, né, o mapeamento de processo, que trabalha com isso diretamente, qualidade principalmente, desenvolver as empresas a compreender a importância dessa auditoria e o quão benéfica ela é para todos. Porque chega a auditoria, você chega lá para auditar, como que é? A turma adora. Gosta, Ronaldo? Todo mundo tá super receptivo, né? Nossa, fala, nossa, que legal. Delícia. Olha, hoje tem. É bem assim, imagina. Mas normalmente o medo impera, né? É lógico que o pessoal já treme. Tanto é que a gente nem chama de auditoria, né? A gente costuma chamar sempre de sustentabilidade ou auditoria de sustentabilidade, porque a auditoria traz essa marca aí de... Ela traz aquele negócio, você tá errando. Exato. Isso. Você tá errando, você tá apontando. Você não sabe o que eu passo aqui. Incompetência. Tem coisa pior do que um colaborador receber esse título de incompetente, Nossa. Porque quando gera uma não conformidade, quem está ali sendo auditado é esse sentimento que passa. Uhum. Então, olha também a responsabilidade que nós temos, né? Sim. E para tirar esse estigma do auditor, né, que é o carrasco, é o cara que vem para dar canetada, geralmente é um cara sério, bravo, crítico. Mais velho. Chato, né? Porque o auditor tem que ser chato. Chato no sentido de eu vou vasculhar, eu vou olhar. Claro. Não tenta me dar um miguezinho. Metódico. Eu vou auditar. Para quebrar um pouco isso, a gente recomenda a auditoria entre áreas. Tornar o jogo mais amigável. Rafael, eu fiz isso numa empresa, no hospital. Foi fantástico. Não é bacana? Não sei se eu comentei com o Ronaldo, mas nós desenvolvemos os auditores internos. Então, e entre eles. O meu coordenador da manutenção auditou o setor de obstetrícia. Gente, vocês não têm ideia. Foi fantástico. Ele nunca tinha assistido um parto na vida dele e ele auditou a obstetria. O setor de obstetrícia. De parto vaginal. Ele ficou com a parte de parto vaginal. A área de parto vaginal. Olha que coisa interessante. E aí depois, cada um, né? Ninguém ficou confortável na área. Tipo assim, a enfermagem vai auditar a enfermagem. Não, a gente deu um giro mesmo. Foi um processo educacional. Preparamos, então os processos já estavam mapeados, já tínhamos POP, fluxo, essa fase já tinha passado. E aí nós falamos, tá, como que a gente vai organizar? Nossa, se tiver até minha equipe ouvindo aí, eles vão lembrar desses momentos que nós passamos. Muito bacana. Até hoje eu recebo feedback. E aí depois fizemos um fechamento, que foi uma reunião até que durou muito tempo, foi mais de 4 horas, reunião depois de 2 já não presta, mas essa foi muito legal. 4 horas de bate-papo, eles contando que não imaginavam que aquele setor era daquele jeito. E como o colega recebia bem a não conformidade. Foi impressionante. Porque era mais uma descoberta do que qualquer outra coisa. E os auditores internos, assim, muito é uma legal. Boa jogada na empresa, viu? Fica mais amigável, fica mais leve, mas só que tem que ter clima, viu? Isso aí, clima da empresa, foi de guerra, de ataque, traz auditoria externa. Não bota interno não, porque... Pelo menos é neutro, né? Pior. Cai naquela história da jornada. Tem que estar num ponto da jornada que Rafael. tá propício para fazer isso. Nossa, o terreno tem que estar pronto. Maturidade. Exatamente. Tem que ter maturidade. Uma coisa que eu queria que você comentasse, Marcelo, é do papel que você vê nas organizações, mas principalmente nos hospitais, dos acordos. Que a gente sempre fala muito isso, né? Eu acho que existe por aí muito disseminado, assim, mapas, procedimentos, etc. Mas eu não vejo tanto acordos estabelecidos. Você fala muito sobre isso. E eu acho que eu gostaria de te ouvir. Assim. Porque pensa, você mapeou um processo. Para mim isso é tão lógico que eu tenho até dificuldade de entender a pessoa que não entende isso. Porque é muito lógico na minha cabeça, Mas sabe? Existe esse tipo de... Existe, claro. Tô te falando. Eu tô falando que é uma deficiência minha. É uma paciência que eu tenho que ter. Sim. Mas vamos lá. Eu mapeei um processo. Esse processo, muito difícil ele rodar numa única área. E se ele roda numa única área, ele está envolvendo quem? Pessoas. Se eu vou entrar ou só na minha área, mas que seja num segmento diferente, ou vou invadir a área do colega, não é invadir, mas vai transitar, vamos mudar, vou transitar na área, como que eu não acordo? Eu tenho que acordar. Vamos falar sobre folha de pagamento. Para gerar uma folha de pagamento para se pagar no dia 2, né? Um exemplo, não estou falando nem quinto dia útil, é uma empresa que antecipa. Que quer antecipar. Ela fala assim, não, eu preciso receber, seja produção variável, seja, eu preciso receber as informações até o dia tal. Isso aí vai estar o quê? Vai estar descrito, tem um POP, certo? Tem uma política do RH que vai estar lá. Como é que ela faz isso se ela não for lá no financeiro e não fizer o acordo? Como que ela vai fazer isso se ela não acordar com todos os gestores que os pontos precisam estar ajustados?
Como? Como que ela não vai... Como que ela acorda isso? Isso precisa ser contratualizado. Tem que ter contrato, porque acordo de boca também vira bate-papo de boteco. Sim. Que é o que a gente mais vê, né? E a pessoa fala, não falei isso. Tem que acordar. Exato, você falou? Não falou? Eu falei, não, aqui, ó, deixa eu te falar. Vem aqui comigo. Tem isso aqui, nós estamos com esse processo aqui é da minha área principal, mas ele cruza no seu, nesse ponto. Eu estou fazendo um acordo aqui, eu queria saber com você, dá para negociar essa data, esse prazo, esse período? Gente, e é constante isso nas empresas, porque tudo vai depender de uma hora, de um prazo, de um momento. Tem trocas, entregas, um fechamento de caixa. Ou desse nível de qualidade que seja, né? Gente, qualquer coisa vai transitar na área do outro. E para transitar, você tem que fechar um contrato. Não, é só pensar que se dia 31 for numa sexta-feira, como é que ele vai entregar isso, né? Vai entregar a partir do dia 3. Aí o gestor fica louco. Ah, ninguém me entrega. Aquele choro, né? Ah, já falei demais. Terceiriza. Terceiriza. Nossa, eu já tô cansada. Aí, de novo, cansada assim, tá na boca do povo, né? Eu tô muito cansada. Tô cansado de ser enganado. Tô cansada de ser enganada. Já fiz reuniões. Aqui, eu tenho ata. Eu tá registrado em ata. Cara, assina um contrato. Fecha o contrato. É uma formalização. Porque aí começa a gerar as não conformidades, as ocorrências. Eu, pelo menos, venho de uma cultura que as ocorrências, elas só são abertas após o fechamento dos contratos. Porque enquanto eu não tenho contrato fechado, como é que eu vou registrar que você fez uma coisa errada? Ou que a tua área falhou e eu preciso que você ajuste isso para não impactar na minha? Não tem um acordo. Sabe? Meu pensamento eu acho que esse. aí ainda é o pecado de muitas... Faz sentido. Total. E eu ainda vejo que é um ponto antigo, mas que muita gente trava. A maioria das empresas não passaram por essa barreira ainda. Que é sair da visão departamento caixinha, aquela visão vertical. Eu sou diretor comercial, então eu só olho aqui. Eu sou operações, eu só olho aqui. Eu sou suprimentos, eu só olho aqui. Sair dessa visão tradicional, clássica, secular, para a visão processo, que é o que a gente está falando aqui. Exato. A visão horizontal da empresa. Eu quero saber como é que está a comunicação entre vocês, entre departamentos. Um passando a bola para o outro. Porque eu sei que você está dando o seu melhor no seu departamento, não precisa me provar. Seus números já mostram aí que você está dando o seu melhor com a sua equipe, na sua caixinha. Mas eu quero saber entre as caixinhas. Porque lá no final tem um cliente esperando alguma coisa. Um serviço, um produto, ele está esperando, ele quer pagar, ele quer uma informação, ele quer alguma coisa. E nós todos aqui vamos ter que jogar a bola um para o outro para entregar lá. Então é a famosa visão por processo. Mapeia processo, faz tudo isso, mas não internalizou ainda. Não internalizou. Você está comunicando entre departamentos? Quem está olhando todo? Quem está olhando as informações fluírem pela empresa? Que aí o acordo faz sentido. Somos de departamentos diferentes, mas eu estou te entregando a bola, você também me entrega informação e nós vamos nos cobrar por isso. E o que nós vamos nos avaliar por isso. Cliente-fornecedor. Relação cliente-fornecedor. Cliente-fornecedor. Você tem um cliente na ponta, já entendemos isso. Mas internamente, você uma hora é fornecedor, uma hora você é cliente. Exatamente. E aí você tira o quê? Eu não gosto do Rafael. Nossa, eu tenho uma birra da cara do Rafael, porque o ser humano é assim. Eu tenho um ranço da cara do... Não, é processo, não é? Eu não tô aqui... Eu brinco muito com a minha equipe. Eu acho que só essa semana eu devo ter falado isso 3 vezes. Não somos pagos para sentir ranço. Eu não sou paga para sentir raiva. Eu não sou paga para ficar de picuinha. Não, eu sou paga para entregar. Isso aí eu vou fazer com meu vizinho, meu noivo, minha família. Lá eu tenho isso, mas aqui na empresa não. E os acordos trazem essa maturidade de que agora eu sou cliente e agora eu vou ser fornecedor. Como a gente acorda isso? Eu não estou acordando com o Rafael, estou acordando com uma área. Como se fossem pequenas empresas dentro de uma empresa. Exatamente. Onde constantemente... Totalmente conectadas. Totalmente conectada. E é legal, cada hora você está numa ponta. Você vai ser cliente, em outra hora você vai ser fornecedor. Você vai sentir a dor também. No mesmo processo, você transita de cliente para fornecedor várias vezes. Você pode pensar em qualquer processo, você vai perceber que você transita. Agora eu sou cliente, mas agora eu sou fornecedor. Nessa parte em si, é importante destacar que muitas vezes o pessoal acha que esquece que a empresa é uma só. Eles acham que o mundinho deles é aquele ali, o mundinho do financeiro, o mundinho do RH, e eles têm que me receber e tal. Mas e a empresa no todo? Gente, a gente é um lugar só. Se você está falhando, se o seu setor não está entregando,
o que a gente pode fazer para eu te auxiliar? Sim. Às vezes eu não tô desempenhando bem o meu papel e eu posso te auxiliar a estar construindo uma visão, assim. Então, a gente ainda precisa quebrar essa barreira de falar assim, gente, nós somos um barco Que só. fala difícil, viu? Essa fala tem demais nas empresas. Ela é básica, mas ela é dificílima Ela de é internalizar. difícil. É uma coisa só. Então, assim, se eu sou um Eu hospital, sou responsável por isso. qual que é a função aqui? É. A função aqui é o paciente. O paciente é a missão de todos os departamentos. Ah, mas eu não lido com o paciente, eu não atendo o paciente diretamente. Mas você faz parte do bastidor. E o bastidor, ele é tão importante quanto quem está na ponta. E sabe quando que eu sinto que isso começa a mudar? Quando é uma missão bem desenvolvida da empresa e as pessoas entendem a missão da empresa. A missão, ela é o foco. Ela é o foco. É pra isso que a gente tá aqui. Ninguém velho. conhece a missão da empresa. E às vezes a empresa não tem missão. Ela não tem Ou um é propósito. aquela de quadrinho de recepção com uma frase Ela nem sabe o gigantesca que tá que lá. ninguém. Às vezes nunca vai nem leu aquele acontecer, negócio. de você não saber direito os valores. Isso vai acontecer, porque você não grava. Às vezes trabalha em 2 empresas. Isso acontece. Mas acontece, gente. Vamos lá. Tipo o pai do Não, Cris, não né? Que tem vamos 2 enganar. empregos. Não me enganar, entendeu? Vai acontecer. Você vai pegar aí Sim. um enfermeiro, coitado, que trabalha em 3 hospitais. Você vai decorar os valores de tudo. Não, para. Tá tudo bem. Isso aí ele tem que internalizar ali, mas não é decorado. Mas a missão ele tem que ter na mente dele muito forte. Porque se eu for buscar uma água pro Ronaldo, eu tô cumprindo a minha missão. Eu tenho que entender que toda vez que eu entrego um produto para ele me entrega outro. Toda vez que eu sou cliente, ele é fornecedor ou vice-versa. E que a gente tá fazendo um acordo, é porque nós estamos mirando uma missão. Uhum, É uma missão, exatamente. né? Trabalho também muito isso na equipe, porque existe ainda, né? Isso é qualquer empresa, né? Aquele departamento que vai falar assim... Ah, mas isso aqui não é função minha, isso não é papel meu, isso não é responsabilidade minha, quero que se lasque, né? E aí a equipe recebe isso e Ou fala, então, nossa, o meu eu fiz. o meu eu fiz. Agora Quem não tá fez aí, ó. foi fulano, olha lá, ó. Existe isso, Nossa. né? Isso não, gente, não tá conectado com a missão. Porque se tá conectado com a missão, eu vou fazer. Se tá conectado com a minha missão, Eu vou ajudar. eu vou ajudar. Agora não tá conectado com a missão. Não sabe qual é a missão. Aí complica mais. Gente, 1h40, tá bom? Chega, né? Vocês querem explorar mais A algum gente vai assunto? cansar o Meio-dia e ouvinte. 10. Caramba. Natanael Essa quer hora o ouvinte almoçar já lá? almoçou, Mas já. 1h40 foi... Foi bom, Bacana, foi bom. foi bacana. ótimo, Acho né? que é um Uau. tempo bom, não é nem curto e nem muito Tá bom. longo também, né? Não, é longo. Tinha mais viu? coisa ainda. Vou ter que trazer a Marcela É porque o contar. papo é A gente tão tem que bom, fazer né? um- É bom. A gente tem que fazer um só de causos, assim. Não, a gente teve várias que a ideias, gente já né, fez? Ronaldo? Dá pra Aham. fazer muito podcast muito Dá. legal, de Dá. muita ideia legal. Acho que todos nós temos, assim, boas histórias, né? Uhum. Dá pra gente fazer um só de saúde, com gestores que enfrentam os mesmos problemas. Dá pra ter muita ideia bacana. Tá. Mas foi ótimo. Mas eu acho que é bacana de ver, assim, né, que a Marcela, Rafael, o Carlos, assim, enfim, a gente tem experiências diferentes, etc, né, vivências e, enfim, lida com problemas diferentes, mas existe um fundo de problema que é mais ou menos comum, né, que essa questão das pessoas, essa questão Transita dos acordos, por todas né? as empresas. Exato. Princípios. Eu acho que é por aí. Princípios, né? Princípios são universais e atemporais. Uhum. Ou seja, se aplica em qualquer época, 100 anos para frente, para trás, 1000 para frente, 1000 para trás. É atemporal e universal em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cultura, porque senão não é princípio. Aí já é ferramenta, né? O Ronaldo gosta de falar prática, eu falo ferramenta. Cara, isso aqui é ferramenta. Ferramenta eu troco. Enjoei dessa, esse aplicativo eu não quero mais, vou usar planilha, vou usar o sistema, troco, isso é ferramenta. Agora, princípio, por definição, ele é perene. Eu tenho que utilizar esse princípio para a vida, para a gestão. E o que a gente falou aqui foi muito de princípio. Em nenhum momento a gente defendeu a ferramenta ABC. Foi muito interessante. Tem que aplicar isso aqui tá na moda. Esse é o melhor, esse é o melhor. Pensa numa pessoa que odeia modismo, sou eu. Uhum. Eu espero o que vai acontecer para saber se isso aqui vai trazer algum princípio. É uma ferramenta que daqui a um ano ninguém fala mais. Por isso que eu sou totalmente um pouco pé atrás com o chat GPT. Eu gosto. É legal? Acho É. legal. Não, já usei, é legal.
Mas o meu pezinho atrás é o seguinte, eu quero ver ainda onde vai parar. Eu quero ver onde vai parar. Se a gente não entrar nessa onda da tecnologia aí, a gente vai ficar não, aí a tecnologia é o todo. Mas assim, tem que pode ter ser filtro, tem que ter filtro, mas eu adoro, aquilo é incrível. Igual um dia a gente falou assim, cara... Mas acho que não tem nada que é a solução de tudo. E não é definitivo. Daqui a pouco vai ter um outro robô que vai roubar a cena, que a gente vai esquecer o ChatGPT. Um dia vai falar dele, igual a gente fala de Facebook agora, como, cara, eu tinha Facebook, nem mexo mais. E um dia o Facebook foi a rede social, que todo mundo só usava. Foi importante pro momento, né? Exatamente, é ferramenta, então e só lembrar que a inteligência artificial tem uma pessoa. Sempre! Então, por mais que ela vai fazer isso, então assim, muito legal, assim, alguém vai ter que fazer o filtro, alguém vai ter nunca que vai operar substituir ela. a consciência. Não tem essa substituição da consciência. Não tem como. Agora, se você não se adequar, aí você vai ser substituído. Sinto muito. Porque não tem volta. Não tem volta. Então, acho que é mais por aí. Se adapte, mas isso vale seja também flexível. Pra todas, né? Todas as ferramentas, assim, um novo sistema. Qualquer coisa, Transita, aprenda. Se você não gosta, beleza. Se você gosta, vai, usa. Mas não deixa de ser curioso. Eu acho que a curiosidade que é o legal, sabe? Seja curioso. Usufrua. Seja curioso. Vai lá, mexe. Mas lembrando que não é a inteligência artificial que vai trazer um clima legal na empresa. Nem pensar. Que vai trazer pessoas criar boas. Algo novo. Que vai implementar uma cultura totalmente diferente. E querendo ou não, as empresas dependem disso. Então, tem chão ainda pela frente. Tem. Isso será assunto para um outro podcast. Para outro. Gente, muito obrigado. Foi sensacional. Muitas contribuições, muitos insights. Obrigado, Marcela, Ronaldo, Carlos. Acho que a gente cumpriu o papel aqui de refletir, trocar ideias, contribuir com o ouvinte. Quem assistir pelo menos um pedaço vai ter algum insight, alguma coisa legal para aplicar. Então apliquem. Canal de comunicação livre aqui com a gente. Pode mandar o WhatsApp direto. A gente está sempre disponível para bater um papo. E é isso. Obrigado. Até a próxima e faremos muitos Luritalks ainda. E de preferência cada vez mais com um tema diferente, né? Com pessoas diferentes, temas diferentes, que é para agregar mesmo, para contribuir. Beleza? É isso. Muito Beleza, obrigada. Foi muito bom. Muito obrigado obrigada, pelo convite, gente. né? Valeu. E pelo papo também. Foi ótimo essa manhã de sexta-feira. Sexta, assim, ó, não era pra falar. Opa! Eu gosto disso. Não era pra falar, mas eu falei. Sextou! Gravamos uma sexta-feira de manhã. Fiquei assim. Fique registrado. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Muito obrigado muito e muito obrigado, muito Marcela. Legal. Muito bom ouvir você e parabéns, né, pelo trabalho, pela preocupação que existe. Com certeza, o lugar onde você estará melhor para as pessoas. Obrigada. Agradeço muito. Muito bom. É isso. Encerramos? Beleza, encerramos. Até mais, pessoal. Tira uma fotinha pra gente.